Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 e com realização da XPTO. Boa. Estamos começando mais um Papo de Escada, segura no corrimão que lá vem mais um episódio. Estou aqui com ele, meu amigo Wesley, vírgula. Oi, Gucci. Virou bordão mesmo. Virou bordão mesmo. Legal. E hoje eu tô animado que eu vou até apresentar a nossa convidada. Pode ser. Bom, ela é uma das 4 amigas do blog Underline Na Mochila Delas, certo? Engenheira de formação, mochileira de paixão, apaixonada pelo mundo e pelo mar. O que mais? Ela, Bruna Pazanese. Bem-vinda, Gostei. Bruna. Obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui com a gente. Hoje, além de segurar no corrimão, eu vou pedir para você que está assistindo a gente também apertar os cintos, porque a gente vai falar muito sobre viagem. O que mais, Wesley? Experiências de vida. Experiências de vida. Diferenças nas culturas. Exatamente. Então, para quem é apaixonado por viagem, para quem gosta de histórias, se liga aí no Papo de Escada, certo? Isso aí, só fazendo um alerta. Um alerta não. Comentando um negócio. Você conhece mais ela do que eu, viu? Por quê? Porque você apresentou aí, tinha coisa que eu nem sabia. Tá vendo? Tá vendo? Isso chama-se pesquisa. Google, né? Ô Wesley, Estudo. existe o Google. Exato, Google. Dá um Google que você vai ver também que é uma ferramenta legal, inventaram esses dias aí, de pesquisar as coisas. Agora, o que eu ia começar aqui? Se você me permite, MC Roger. Olha, eu vou te autorizar, tá? Vou te dessa chamar vez. de MC Roger. Por que MC? Mestre de cerimônia. Não. Olha lá. Olha lá, Olha lá. Ô Fabão. Tá de brincadeira, hein, ô moleque. Não morre mais, hein? Ô, meu. Disparou. Valeu, Fábio. Estão hackeando a gente aqui já nos estúdios Pod7. É. A gente tá fazendo um sucesso absurdo, estão querendo já derrubar a gente aqui, hackeando as nossas luzes aqui, o nosso cenário, certo? Colocaram até um barco ali. Esse barquinho aí, ele dá até tilt, né? Esse barquinho é o culpado de tudo. Mas, por favor, comece aí o nosso papo com a Bruna. Então, eu conheço a Bruna. Ela me falou que já faz quase 10 anos, né? Eu acho que, de verdade, é 9, né? É que eu não 9. tinha parado pra pensar. A gente se conheceu numa viagem, não foi? Foi. Num hostel. Foi no Peru. É Lima, A gente tava viajando, eu tava com uma amiga, nos conhecemos Sim. trocamos contato, ficou ali o contato, muito massa. Foi legal porque a gente tava eu e o amigo meu Gustavo. Aham. Eu acho que essa viagem deve ter sido transformadora pra ele, assim, sabe? Legal. Questão de ele tava num momento de, acho que é complicada na vida dele em questões, acho que até de sexualidade mesmo. Uhum. Aí depois da viagem, assim, ele acho que tomou certas coragens de independência, sabe? Acho que foi legal isso aí. E a gente estava lá no hostel, aí eu vi 2 meninas conversando em português. E a gente só de olho. Aí Você falou, vou fazer um podcast. vou fazer. Quer ir daqui 9 anos um podcast? Aí a gente saiu, a gente foi jantar, né? A gente foi jantar. A gente saiu à noite. Aí depois... E foi muito rápido, né? Porque eu acho que eu ia viajar muito rápido no outro A gente dia. só ficou um dia em Lima também, então foi de fato um encontro muito rápido. Foi né? rápido, Aí a gente seguindo nas redes sociais, aí eu vou até pedir pro Fred, na edição lá, voltar o nosso menino da arte, monstrão, que no primeiro episódio do Paulo, eu citei você. Aham. E agora a gente tá linkando aqui, ó, Fred, bota aí o pedacinho aí dessa parte aí que eu falei. De viajar, fazer uma viagem longa. Eu sempre fui muito aficionado por viajar, muito, desde da minha mais tenra infância. Quantos países você conhece hoje? Agora 65. Não todos eles com tremenda profundidade, mas muitos deles sim, com bastante profundidade. Mas em todas as ocasiões por onde eu passei, eu tive experiências bastante interessantes, assim, entende? Sabe o que eu lembro quando você falando disso? A vez que você estava na Ásia, aí vocês encontraram uma menina, aí... eu não lembro se ela chama Bruna. Aí a Gabi, que é a esposa dele, foi falar com ela lá, conversar, falando, puta, você conhece o Wesley, você lembra disso aí ou não? Caraca! Você lembra disso? Não. Lá na Ásia, vocês encontraram a menina, falou, puta, eu conheço o Wesley. Falei, sério? Porque Mentira do caramba, né? quando eu fiz o mochilão lá no Peru, e ela tava lá, conheci ela lá, e depois ela foi pra Ásia, e você encontrou ela lá, conheceu ela lá, e a gente era amigo em comum. Qual a chance? Caramba, que ela- Quantas pessoas e tem ela- na Ásia? É mentira isso aí. Ela viaja pra caramba, ela tem foto com Eu não lembro tubarão-baleia. dessa pessoa. Depois eu te mostro. Não, é incrível, porque assim, eu conheci
o Wesley no Peru, em 2014. E depois eu vim a conhecer o Paulo em 2016, na maior e melhor viagem da minha vida. Acho que vamos falar um pouco sobre isso, em 2016. Onde? Na Malásia. Tá. Tava fazendo um mochilão de 1 ano, sozinha, pela Ásia. Loucura, conheci o Paulo. A gente estava numa ilha, conheci ele, a família. E foi super legal. Acho que fiquei lá com eles na ilha uns 3, talvez 4 dias. E trocamos contato, rede social e tudo. E aí depois eu estava vendo as redes sociais, vendo o Wesley, e aí eu olhei e falei, nossa, tá o Wesley, tá o Paulo. E aí, assim, um eu conheci no Peru, o outro eu conheci na Malásia. E aí parecia que não fazia sentido. E você conheceu na Vila Mascote. Que é longe, hein? É longe. Mas foi... Então, essa situação foi engraçada, né? Porque eu lembro dela ter falado, a gente tá aqui na Malásia e você não sabe. Eu conheci aqui a Bruna e ela falou que conhece você. Nossa, velho. Olha que rolê mais aleatório, né? Já pensou se tivesse vendido um carro usado pra Bruna? Nossa senhora, ia ser cobrado. Mas lá na Malásia. Mas aí puxa aí o início da... Não, vamos lá. A gente gosta muito de falar sobre trajetórias de vida. Antes de chegar nessa sua fase mais mochileira e falar das viagens em si, a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Como desde a infância família, mesmo, desde a infância, irmãos, pais, enfim. Conta um pouquinho desde... lá de trás. Desde lá de trás. Tá bom. Bom, eu nasci aqui em São Paulo. Morei aqui em São Paulo até os meus 13 anos. Sou filha única. Meus pais se separaram quando eu tinha, 9 anos. E aí, quando eu tinha 13, né? A gente se mudou, eu e a minha mãe nos mudamos para o interior. E aí isso já foi um grande start ali na minha vida e principalmente na minha construção como mulher independente e tudo. Porque eu tinha uma relação muito forte de amizade com as pessoas daqui e eu estava no interior. E inicialmente lá eu sentia as pessoas muito fechadas comigo, todo mundo já tinha seus grupos, suas amizades, eu ficava um pouco de fora. E aquela ideia, né? Meus amigos estão todos em São Paulo e não sei o quê, eu quero voltar. E aí comecei a pegar ônibus para ficar voltando para São Paulo. Todo final de semana eu voltava, né? E ficava nessa. Dava sexta-feira, eu já pegava o primeiro ônibus, voltava. E comecei ali essa minha vida mais independente, assim. Eu vinha sozinha, fazia as coisas aqui sozinha, ficava folgada mesmo na casa das minhas amigas. Ligava e falava, oi, tô indo para São Paulo, posso ficar na sua casa? E começou assim essas minhas vindas, me sentindo já adultinha, né? Assim, bem criança ainda, me sentindo já independente. E aí, assim, foi muito interessante, né? Que eu estava estudando num colégio alemão. E aí, na época, todo mundo fazia intercâmbio e tal, para a Alemanha e tal. Mas, assim, era um negócio muito caro. Não tinha como. E aí, eu sempre repetindo que eu tinha vontade de conhecer o mundo, que eu tinha vontade de viajar. Desde pequena, assim, sempre viajei muito com os meus pais. Me enfiava no carro, assim, e a gente ia direto até a Bahia de carro, botava um fone de ouvido e ouvindo música, e seja o que Deus quiser. E ia por hora, sempre gostei da aventura e tudo. E aí, assim, contando já essas pequenas histórias, para minha dentista, um negócio nada a ver, ela me indicou para um programa cultural que chama CISV, eu não sei se vocês conhecem. Não conheço, eu também não. É um programa de amizades culturais, assim, é um negócio bem diferente. A ideia é você conhecer gente do mundo, eles têm diversos programas, desde crianças, assim, de 9 anos, eles fazem alguns programas que chamam Village, Summer, que são os acampamentos de criança, mas em vários lugares do mundo. E aí reúnem crianças do mundo inteiro e tudo. E para minha idade, na época, aí eu já estava com 15, só tinha um que chamava Interchange, que aí era um que você ficava na casa de uma família, e aí você ia ter uma irmã que regulava mais ou menos com a sua idade. E aí depois a sua irmã ia vir para o Brasil ficar um tempo na sua casa, mais ou menos um mês, né? E você ficava lá um mês e depois ela vinha e ficava um mês na sua casa. E a ideia do programa, o tema do meu programa, foi We Are Related,
Então, a gente tinha que mostrar, depois de um mês em cada país, né? Como que, apesar das diferenças culturais, apesar da distância, apesar de muita coisa, a gente estava relacionado, né? Tinha muita coisa a ver entre a gente. Você pegava os pontos que as uniam, né? Sim. E assim, foi uma experiência aí que foi transformadora para mim, transformou a minha vida do começo ao fim. Eu fui muito nervosa, tava tensa pra caramba, assim, viajando sem ser com família, assim, pela primeira vez. E com a galera. E o meu inglês era péssimo, falava quase nada. E eu me lembro quase chegando lá, nervosa, peguei e falei, eu não vou falar nada, eu tenho vergonha, vão zoar da minha cara, eu não sei falar, eu falo tudo errado. E aí eu fui recebida por uma família de dinamarqueses simplesmente fantástica. Assim, o meu pai dinamarquês, ele era muito espontâneo, muito alegre. E, assim, desenrolou comigo logo no primeiro contato. Aí eu falei, quer saber, foda-se, eu vou falar tudo errado e vambora. Melhor coisa, né? Pra aprender, né? É isso, vou falar errado e é isso, vamos vendo o que vai dar, né? E aí comecei falando errado mesmo, daí depois de um tempo você vai pegando, vai entendendo que você tá falando errado. E aí, igual assim, criança, né? Igual criança. E é isso que faz funcionar, né? Não, e aí você não sabe a palavra, você vai se explicando. Então, eu posso só apontar um negocinho? Mímica. Mas não é. É isso. É assim, depois que você descobre isso, que você pode errar, que assim, quem vem de fora pro Brasil, geralmente eles vêm sem nada. Uhum. Eles têm uma admiração profunda pelo brasileiro, porque a gente sabe um pouquinho de alguma coisa, certo? A segunda língua, vamos dizer assim. Isso já dá uma abertura muito grande. Eu tive uma experiência dessa na França. E depois você também descobre que se você não consegue na palavra, na mímica, aí você vai para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Aí é qualquer lugar. Não importa E onde o brasileiro, for. ele é bom de mímica, né? A gente Bom, é esforçado. muito A gente jogou muita imagem e ação, né? É isso. E assim, a situação te faz você... Quando você tem recursos, você usa eles. Quando você não tem, você é criativo e cria os recursos, certo? Uhum. Então, a questão da mímica. Porque você não sabe, você vai se virar. Aquela situação que precisa apertar no calo e você vê que você é capaz. Aí depois, então, isso é o capaz de você sair do interior e voltar para São Paulo. Sim. Sabe? São os negócios assim, que quando tem aquela vontade faz o sentido para você e você vê a dificuldade, talvez assim, minha mãe não vai dar para me levar lá, mas tem um ônibus e eu quero. Então, acabou. Vai ter que ser assim. E vai. Uhum. E essa experiência do ônibus foi a grande abertura que eu vejo pelo início da sua história para você ter uma vida mais independente hoje e saber lidar com essas situações. Mas desculpa te interromper, vamos continuar. Não, imagina. Também. O episódio é seu, pelo amor de Deus. Se você é dona da bagaça. E, enfim, foi muito interessante assim, chegar lá e tentar me comunicar, ir aprendendo. E eu criei uma relação ali com a família muito interessante. Eu sou filha única e, de repente, eu estava numa casa que eu tinha 3 irmãs. Eu tinha vindo de São Paulo, cidade gigantesca, e eu morava numa cidade na Dinamarca de 600 habitantes. 600 pontos. Acabou. Tipo, todo mundo se conhecia. Não tinha... Pra vocês terem noção, a cidade que eu fui morar não tinha luz, porque a população lá gostava de ver a luz das estrelas. Puta, que então, sensacional. Assim, foi um negócio muito diferenciado. Não passava ônibus na minha cidade. Então, assim, se eu queria sair à noite, eu e a minha irmã, a gente tinha que pegar uma bike, ir para a cidade do lado, de bike, aí de lá, sim, pegar um ônibus, e aí do ônibus pegar um trem para ir até Copenhagen, para daí sair à noite, porque, assim, a gente estava isoladaça lá. Isoladaça. Então, assim, foi uma experiência, assim, voltando da balada, 4 horas da manhã, com 15 anos, pedalando no meio da Dinamarca, à noite, sem luz, porque a galera quer ver as estrelas. É bom que você não tinha risco de assalto, né, pelo menos. Não, né? Nada. Inclusive, assim, a gente largava a bicicleta sem um cadeado, sem uma corrente. Até tive uma discussão com ela. A gente chegou lá, aí, putz, você esqueceu a corrente? O cadeado? Ela, que corrente? A corrente pra gente prender a bicicleta. Ela, mas pra quê? Falei, uai, vamos voltar, a bicicleta não vai estar aí. Mas por que não vai estar aí?
Eu tive essa Ué, porque alguém vai pegar. Mas por que alguém vai pegar se é minha? Alguém faria isso, né? Então. Por que alguém vai pegar se a bicicleta é minha? Funciona tanto que eles não conseguem imaginar essa hipótese. Não tem essa hipótese. Não tem. E, assim, um negócio surreal mesmo. E, enfim, esse intercâmbio para mim da Dinamarca foi um negócio, assim, que abriu minha mente mesmo. Mudou tudo para mim, assim. Eu, até então, eu estudava em colégio de elite. E aí, eu fui inserida num contexto dentro da Dinamarca que, assim, as pessoas têm uma vida muito simples. Então, assim, marca, esse negócio de trocar de carro, coisa chique, não era a vibe deles, assim. Então, eu voltei bem transformada, tipo, valorização da natureza, viajar. Eles gostam muito de acampar, então foi minha primeira experiência acampando também. Eles viajam muito com aqueles carros que tem cama dentro do carro, né? Que eles chamam de camper van, né? Então, é muito surreal, assim, essa primeira experiência, assim, porque abriu todos os caminhos, assim, para mim. Era para eu ter voltado em um mês, e aí eu liguei de volta para casa, tipo, não quero voltar, quero ficar. E aí, na época, minha mãe falou, olha, ok, desde que não tenha custo. Eu vou ligar na companhia aérea, se der para você ficar mais aí algum tempo sem custo, beleza. Aí conseguiu, fiquei... O pessoal voltou, eu fiquei mais 2 semanas. E, assim, paixão da minha vida, Dinamarca, criei um carinho gigantesco. E aí, assim, voltei para o Brasil, fazendo escola. E, na época, eu fazia aula, comecei a fazer aula de inglês, né? E aprimorando inglês e tudo. E a cidade que eu morava era muito fraca em infraestrutura de transporte público. Então, eu ia para o inglês de táxi, né? Minha mãe pagava o táxi para ir e para voltar. E eu já travada, querendo voltar para Dinamarca e tal. Aí eu peguei e falei, é longe, tipo, para ir de bike. Mas se eu for de bike, embolsar essa grana... Aí eu falei, eu vou começar a ir para o inglês de bike. Chegava toda suada do inglês, toda zoada. E aí comecei a guardar o dinheiro do táxi, né? Aí guardava. E aí, 2 anos depois... 2012, eu cheguei, eles me ligaram no Natal, a gente mantém contato, a família e tudo. Me ligaram e falaram, Bruna, você não quer voltar? Eu falei, quero. A sua irmã chegou a vir pra cá? Chegou. Ela veio no final, eu fui em julho, né? Ela veio no Réveillon do mesmo ano, ficou 1 mês e pouco. Que legal, hein? Nossa, sensacional. Que legal. Sensacional. Uma experiência, assim, fantástica com ela aqui, conhecendo a nossa cultura. Como tava ali, final do ano, já tinha ensaio de escola de samba, levamos ela nos ensaios da escola de samba. E aí foi o maior sucesso, assim, porque o brasileiro também é muito acolhedor, né? Muito. Então, assim, via que ela era de fora, todo mundo queria ensinar ela a sambar. E, nossa, foi muito divertido, assim, muito. Foi, assim, experiência fantástica, tanto quando eu estive lá, quanto quando ela esteve aqui. Ela fala pra você isso com a maior firmeza do mundo, que foi uma das maiores experiências dela, não fala? Sim. Sabe? É diferenciado. Fazendo uma comparação aqui, quando eu fui eu tive 2 situações, assim, muito parecidas. Quando eu estava em Amsterdã, tinha uma amiga virtual por causa da estatueta do Ayrton Senna que a gente fazia lá no estúdio. E ela era fã. E eu pensei que ela morasse em Amsterdã e não era outra cidade. Aí eu falei que eu estava indo para lá, ela foi para lá, ela falou assim para mim, eu nunca vim para cá. E eu vamos em tal lugar, indo lá, tudo deu muito certo, porque foi justamente no período que estava um sol, calor lá, que para eles estava 20 e pouco, eu estava de blusa, eles não estavam acreditando. E tinha um festival de tulipas lá nessa época. A gente foi num parque, elas nunca imaginaram estar lá. Ela levou uma amiga. E ela pegou e falou, mas isso aqui é muito caro, tudo é muito caro. A gente acha que todo mundo tem uma condição por ser um país de primeiro mundo que tem mais condições que a gente. E geralmente não é isso. Você tem muito mais experiência do que eu, comparando com as pessoas de fora. E ela falou assim, cara, foi um ela foi embora no final do dia, a gente se despediu, o marido dela voltou, foi lá, pegou de carro e foi embora. Nem olhou na minha cara direito. Aí ela pegou, é assim, cara, os caras são assim. As pessoas são... A gente brasileiro tem, por ser mais caloroso e até carente, acho que todo mundo tem que ser assim, certo?
E lá fora não funciona desse jeito. A gente teria passado junto com o amigo da esposa. Eu teria deixado. Porra, vamos lá tomar uma cerveja. Aí, ela foi embora e mandou uma mensagem pra mim assim, cara, foi um dos melhores dias da minha vida. Nossa. Ela, holandesa, não conhecia Amsterdã. Amsterdã, ela falou, cara, nunca me diverti Eu vou tanto. te falar, quantos e quantos paulistanos não conhecem o Museu do Ipiranga? Não. Conhece. Eu conheço Paris melhor do que aqui, pra falar a verdade, sim. Porque eu fiquei um tempo lá e realmente foi... Nossa. Não, porque eu fui lá estudar e assim, ou você sai pra fazer contato, o pessoal é fechado, ou você sai pra fazer contato, eu fui pra aprender a língua. Uhum. E se você não sai, você não aprende, certo? É. Então você é obrigado. Então eu é obrigado a fazer coisas diferentes. Então realmente assim, não estou falando que eu entrava em lugar que era pago, mas eu realmente visitava todos os lugares para conhecer. Conheço no final mais do que aqui. Então, na hora que ela pegou e falou isso, para mim foi marcante. Uhum. E também teve uma situação com os amigos também, uns alemães, que também aconteceu a mesma coisa. A gente pegou, foi assim, Praça da Sé. O cara na Praça da Sé botou a máquina no chão para tirar foto de selfie. Eu falei, cara, você é louco? E ele... fazendo assim e tal, viajou, fez um mochilão aqui pelo Brasil, depois ele foi para Argentina. Na Argentina, depois ele mandou um cartão postal falando assim, cara, a gente chegou aqui na Argentina, roubaram a nossa máquina, tal, mas dê valor pro que vocês têm. Eu falei assim, porque agora eu tô voltando pro país onde ninguém liga para ninguém. Ele veio fazer o mochilão e voltou com uma pochete. Com uma pochete, E ele falou assim, ele mandou, ó, cara, vocês têm tudo e vocês ficam comparando com a gente, mas vocês têm uma coisa que a gente não tem. Você entendeu? A coisa... Cara, Malária, que essa coisa... Dengue, né? Aquelas coisas. Você entendeu? Mas é tocante, assim. Sim, né? A gente tem esse relacionamento, né, interpessoal muito forte. Aqui no Brasil a gente verdadeiramente se importa, né? Mas e aí, voltando, desculpa, de novo, pra sua amiga lá, ela veio pra cá, teve uma experiência incrível. Era a minha de dúvida, eram 3 irmãs. Eram 3 irmãs. Você se aproximou mais de uma delas. Qual de idade? É que, na verdade, não. O programa selecionava, tipo, uma irmã pra ser o seu match, né? E aí o resto vinha junto com a família. Então, teoricamente, eu estava inscrita no programa e essa minha irmã, que ela chama Frederique, mas fala Frederike, eu devo ter falado errado, mas super difícil. Ela que regulava comigo. E aí tinha uma mais velha, que era a Emma, e uma mais nova, que ela era a Laura, que era incrível também. Eu usei muito isso da mímica, porque ela não falava nada de inglês, era criança, e ela achava... Eu me sentia um alien ali, porque ela me achava incrível. Eu acordava assim, ela tava assim na minha cama, tipo... que é isso? Que é esse bicho aqui dormindo na minha casa? E aí... Acabei... Assim, queria criar uma relação, né? Foi tudo na onda da mímica, a gente se deu super bem. Quando eu voltei em 2012, ela já falava inglês, então, assim, foi muito massa, mas a gente era em 3 irmãs, e esse foi um processo muito diferente para mim, né? De filha única para, de repente, eu dividia quarto, eu dividia casa, a gente dividia tarefas domésticas, que é outra coisa que não fazia no Brasil, né? Inclusive aqui foi um choque para ela, né? Tipo, nossa, você tem uma diarista, você tem alguém que trabalha na sua casa, tipo, mas você tá você vendo? é rica. Ela me pergunta, você é rica? É isso que eu tô falando. Que a gente faz essa comparação assim, eu acho que lá fora é tudo assim, não é. A gente tem muito mais mordomia do que eles, geralmente. Aqui a gente tem muito luxo, né? Você ser assim, classe média alta no Brasil é muito fácil. A gente tem carro, consegue pagar uma diarista para ajudar na limpeza, enfim. E lá, as diferenças sociais são menores, mas eles não têm o mesmo luxo que a gente. Então, o que eu falei de coisas chiques, que mudou um pouco a minha cabeça, né? Que a gente, dependendo da família, das pessoas, troca de carro todo ano. Lá, a ideia, o carro é para te levar de um lugar para outro lugar. E se tiver cumprindo essa função, tá show. O carro deles, assim, era de, sei lá, 2004, 2002. Então, assim, enquanto aqui da minha família era tudo, sei lá, carro 2012, que foi do próprio ano, sabe? Mas te fez a viagem, as viagens fizeram você rever valores, certo? Sim, porque sem assim, dúvida.
para você também tem a noção de que você, pela situação, a sua situação é muito privilegiada aqui no Brasil também, né? Então, acho que essa questão de você ter tudo, por exemplo, e deixar falar, assim, por exemplo, tirar o dinheiro do táxi para viajar, já é uma coisa que você já começa a bater os valores ali do que você quer. Porque eu também vou ter de viagem não querendo mais trocar de carro, essas coisas assim, para poder viajar mais. Só que não dá, né? Aqui não no dá. Brasil tem serviço público, não funciona então, como em outros países. É isso que ela falou, porque assim, aqui a discrepância entre o quem não tem nada e quem tem muito é muito grande, certo? E essa é uma minoria aqui que é igual você falou, que tem uma empregada em casa. Você vê que no próprio país da gente você já tem uma situação muito privilegiada para poder viajar tanto também, que é caro. Claro. E chega lá, é mais nivelado, só que aí tem essas coisas assim, que igual ela falou, que vê uma coisa, assusta. Ah, rouba por quê? Porque um tem muito e outro não tem nada, né? Se a gente for nesse caminho também, a gente vai entrar numa discussão... Não, Não, mas eu acho que tem que ser tocado essas coisas. Porque a gente tem que pensar em quem está ouvindo a gente no Spotify ou está assistindo. Porque o que eu quis puxar esse assunto é que realmente a Bruna, ela tem essa vivência toda, mas ela também tem total noção de que ela tem uma vida que é mais privilegiada de ter esses recursos para fazer. Isso não quer dizer que ela está tirando vantagem disso. Ela fez escolhas. Às vezes eu tiro mais aqui, deixo de ter uma coisa que é um prazer ali momentâneo para eu poder ter experiências lá fora que vão me ter menos conforto, mas vai me acrescentar como pessoa. Não, mas isso não se discute. O que eu tô falando é, se a gente for falar por que aqui hobby e por que lá não, Não é o foco, né? Não é o foco. É isso. Legal. Mas essas diferenças, elas são muito relevantes quando você vai olhar em termos de cultura, né? E de fato, foi o que mudou muito os meus valores, né? Então, assim, na época, para tentar me encaixar, eu queria usar a blusinha da marca tal, da escola, queria não sei o quê. Eu voltei, peguei e falei, mano, o que é isso? Que mundo paralelo que eu tô vivendo? Por que a galera tá se importando com isso? E, assim, na escola onde eu estudava, tinha um pouco de um negócio de... você não pode sentar nessa árvore se você não usar o tênis tal, se você não usar o casaco tal, se você não tiver a bolsa tal. E aí eu voltei olhando, falando, gente, essa galera tá pirando. Essa galera tá louca. E me tirou muito da caixa isso, assim. Eu acho que me tirou ali do padrão. Foi um primeiro passo, né? Porque ainda assim, né? Eu tava na Dinamarca. Eu não tava... Acho que os próximos passos aí de fato, entender as diferenças sociais vieram depois, em outros países, né? Mas, assim, já foi muito interessante que a Dinamarca, mesmo com toda a condição, eles têm muito olhar para o próximo. Já naquela época, eles falavam muito de energia renovável, eles falavam muito de sustentabilidade, eles falavam de feminismo, eles falavam de várias coisas que aqui no Brasil, até então, a gente nem ouvia falar. Pra você ter noção, hoje, a minha irmã do intercâmbio, ela mal viaja de avião porque ela se preocupa com a quantidade de CO2 que ela, como indivíduo, gera, assim. Então, assim, eles estão com um pensamento ali muito diferenciado, assim, muito na frente em termos de mundo, proteção do ambiente, natureza. Então, assim, foi muito modificador para mim. Eu mudei completamente depois dessa viagem, né? Retornei 2 anos depois com o dinheiro do táxi. E também aí, sem o programa, né? Porque durante o programa, a gente tinha várias atividades que a gente tinha que fazer do programa também. Então, assim, a gente era em 10 brasileiros, indo para casa de 10 dinamarqueses. E aí a gente tinha alguns eventos. Então, assim, teve uma semana que a gente necessariamente ia viajar cada um com a sua família. E aí teve uma semana que a gente ia acampar todo mundo junto. Então, na minha segunda vez, eu só fiquei com a família. A gente foi viajar de carro. Fizemos quase que a Dinamarca toda de carro, viajando pique camper van mesmo, dormindo no carro, dormindo em barraca e tal. E, assim, foi muito massa. E aí, me formei na escola, passei na Unicamp, eu fiz engenharia civil e ainda fissurada, né? Ali querendo desbravar o mundo. Eu sempre quis morar fora, assim, depois ainda dessa experiência na Dinamarca. Eu queria, de qualquer forma, ter uma experiência de morar fora, porque
quando você viaja, quando você está fora, não é só lugares, né? Eu fui aprendendo muito que, na verdade, são pessoas. A gente aprende as coisas com pessoas. A gente vê pontos de vista diferentes. A gente vai se transformando mesmo por conta das pessoas que a gente vai conhecendo no nosso caminho. E conhecer novas culturas, porra, é sempre um grande aprendizado, né? A gente se verdadeiramente transforma. E aí eu voltei querendo morar fora, mas aí entrei na Unicamp. Por que você estudou engenharia e não nada mais voltado a essa área das viagens, turismo e tal? É uma boa pergunta. Acho que, na época, assim, eu sempre fui, assim, apesar de ser espontânea, gostava de escrever e tudo, eu sempre fui muito de exatas, né? Eu gostava de matemática, eu tenho um raciocínio bem lógico, assim, e aí eu gostava da ideia de construir algo. Gostava da ideia de, talvez, construir uma casa, fazer algo, assim, grandioso, assim, que fosse ficar ali. Então, na Unicamp você fez engenharia? Civil. Civil. Fiz engenharia civil. E assim, entrei com essa ideia, sabe? Mas é engraçado, todo mundo entra pelo menos assim, da minha turma da engenharia civil, todo mundo entrou com essa ideia de vou construir prédio, vou construir ponte, vou construir casa. Metade hoje está no mercado financeiro, a outra metade está fazendo coisas diversas, tipo, eu fui para a área de transportes depois, antes eu estava na área de energia, uma galera foi para marketing, outra galera... Então, assim, a engenharia também vinha na minha cabeça que é um curso muito amplo, ele te dá direito a errar. Porque eu, como engenheira, eu consigo atuar com diversas coisas depois, porque o mercado aceita. Então, assim, eu falei, no pior dos casos, dá para fazer outra coisa depois, como engenheira mesmo. Tipo, como engenheira, você consegue trabalhar em banco, você consegue trabalhar com marketing, que não faz nem sentido, mas consegue. E aí eu falei, é um bom curso, entrei, mas ainda inquieta, assim. É que, Roger, publicidade, ele é mais... Ou quando você faz publicidade, você só pode trabalhar com publicidade, né? Ou Uber ou podcast. Né? A gente ainda não é Uber, né? Fala pra ela seu mercado qual que é. Eu sou corretor de imóveis. Sou formado em publicidade e corretor de imóveis. Mas trabalhei em banco 15 anos. Loucura. Loucura. Tá. E tenho muitos amigos engenheiros, né, no mercado imobiliário. Mas Tem, não necessariamente na parte de desenvolvimento. Tem uma galera comercializando. Fazendo intermediação mais formada em engenharia. Muitos arquitetos e tal. Mas você sente que você ficou muito realizada profissionalmente até hoje, assim? Ou você acha que... Puta, foi hoje levando... Hoje você trabalha, você seguiu carreira na engenharia, né? Eu segui, na verdade, assim, a minha trajetória profissional, assim, ainda foi muito doida, porque depois eu entrei no mercado de energia solar, né? Então, comecei a trabalhar inicialmente com energia solar. E aí, depois, acabei entrando no mercado de transportes. Porque durante a faculdade, assim, eu tive muita vontade de explorar ali o que tinha de possibilidades, né? Então, acabei fazendo como chamava? Uma pesquisa científica de saneamento, de energia, era de energia hidrelétrica, com corrosão de turbina, essas coisas, era em parceria com o Instituto de Milão. Aí, depois, eu fui fazer uma outra pesquisa com relação à geotecnia. E aí, fui entrando em transportes. Aí, assim, depois que eu me formei, eu falei, eu preciso explorar, ver aí o que tem de possibilidades, né? Comecei com energia solar, e aí depois fui para a área de transportes trabalhar com ferrovias e portos, né? Que aí, uma área completamente diferente, né, do que eu fazia. Aí fiz uma pós-graduação em engenharia multimodal, que então é engenharia portuária, engenharia ferroviária, engenharia rodoviária. Me especializei na multimodalidade e aí fiquei trabalhando como engenheira portuária por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí só que eu fui para a área comercial, que aí foi mudança completamente, assim, durante a pandemia, mudei para a área comercial e me encaixei muito, assim, também, gostei muito da área. Então,
Eu não sei, eu sinto que eu sou muito dinâmica. Isso que eu ia falar, você inquieta tanto questão de culturas, países, conhecimento, quanto de profissão também. Você gosta de experimentar. Eu gosto de conhecer coisas. Eu sinto que eu não gosto de estar numa situação que eu sei as coisas. Zona de conforto. Eu não gosto. Eu gosto de estar numa situação que eu falo, caraca, eu preciso aprender isso, eu não sei nada. Eu gosto de me sentir desconfortável. Isso é bizarro, porque, puxando de volta para a questão de viagem, você sabe muito bem, eu também fiz isso, tá? A questão de viajar sozinho, né? Uhum. A questão de viajar sozinho, tem momento que você tá ali e às vezes, sei lá, eu tive situação de não entender a língua local. E você realmente ali é você com você mesmo, com seus pensamentos. Aí que você se descobre. Minto? Não é completamente isso. Porque eu falo assim, é importantíssimo a gente viajar com família. É diferente de viajar com amigos. E essencial, mas poucos têm coragem de viajar sozinho. E o pessoal, principalmente brasileiro, vamos fazer uma grande diferença assim. Que o pessoal de fora que não tem o calor, essa coisa tão amigável. Assim, o calor humano da gente, eles permitem a vivência, a cultura deles de viajar sozinho, que seja para outro país, por exemplo. A gente, o brasileiro que tem mais essa coisa de laço, às vezes não consegue ir daqui até Itu sozinho. Ou não consegue sair daqui e ir no cinema assistir um filme sozinho. É muito... Ou seja, a gente não senta num bar sozinho, não toma um café exatamente. sozinho. Então, assim, tem essa questão de você de pegar... Eu tô falando... Tá certo que eu tô falando assim? Não, já faz sentido? Concordo. Eu ia te fazer agora puxar para uma outra situação agora. Desde lá de trás até agora. Como que é uma mulher viajar sozinha, sendo criança, saindo do interior para São Paulo, essa questão de assédio, ou que seja, de segurança dos pais, pensamento no geral. E hoje também, assim, que você deu realmente uma volta ao mundo, vamos dizer assim, sozinha. Como que é essa experiência? E como que é aprendizado, situação, como que foi? Cara, a situação de ser mulher é bem diferenciada, porque a gente se importa com coisas que, na verdade, às vezes o homem nem percebe que é uma questão, né? Então, assim, enquanto a gente, às vezes, está andando na rua à noite, preocupada com assédio, com uma importunação sexual, alguma coisa assim, o cara tá mais preocupado com ser roubado. E, assim, quando a mulher anda sozinha na rua, o celular é o de menos. Que leva o celular, leva a carteira, só não mexe comigo. E assim, dependendo de onde você tá, você consegue visualizar diferenças muito fortes com relação a esse approach, né? De você ser mulher e tudo. Alguns lugares mais assédio, alguns lugares você se sente mais insegura, outros lugares super tranquilo. Mas uma questão que é muito curiosa, eu viajei bastante sozinha, vou até voltar um pouco nesse tema, mas você vê muito mais mulheres viajando sozinha do que homens na estrada. Quando você está viajando sozinha, você encontra muito mais mulheres, assim. Você pega um quarto misto, se é só gente viajando sozinha, é mulher. Então, assim, as mulheres, elas estão ganhando esse espaço, elas estão saindo... Eu acho que tem muita coragem, muita vontade ali dentro da mulher, mesmo com esses percalços. E aí me leva a imaginar, nossa, o que a gente poderia estar conquistando se a gente ainda não tivesse tantos medos que não deveriam existir, né? Você pensa que o homem está numa zona de conforto e a mulher busca ensinamentos e experiências novas? Será que não é uma coisa assim? Eu sinto que às vezes o homem tem um pouco de medo de ficar sozinho. Então, e a mulher lida melhor com a própria companhia, com tudo isso ali. Eu também acho. Tem essa eu também, mas não tem talvez uma questão de uma fagulha, uma chama para descobrir o que... Explorar porque assim, pro homem tá... Igual você falou, o homem não pensa porque o homem não tem esse questionamento, sabe? Isso que você falou agora, cabia... Talvez ao Roger, não sei pro Roger, mas pra mim sim. Essa questão de tipo, leva o celular, só não me toca. É diferente, pra mim é tipo, puta merda, não, o celular tá aqui. Não tô falando questão que eu não daria celular, mas assim... Pensa, se ele vacilar, eu tomo a faca. Ele mata eles. Entendeu? Então, mas aí ela, você entendeu? A visão dela, não,
leva, só não encosta em mim. Cara, isso é uma mensagem muito forte para todo mundo que estiver ouvindo, assistindo, repensar as coisas. Tanto mulher, principalmente, como o homem, principalmente, entendeu? Que é aquilo que eu já volto a falar. A gente não tem como saber o que uma mulher passa, porque a gente nunca vai ser mulher. Mas quando esses assuntos precisam ser tocados para abrir o olho do pessoal, Sim. entendeu? E tem coisas que são acessíveis que dá pra fazer, sabe? Tipo, você tá... Uma coisa que me deixa muito confortável quando eu tô viajando sozinha. Tô, sei lá, andando na rua sozinha. E aí tem um cara, sei lá, à noite, ele tá andando atrás de mim. Se ele começa a andar mais devagar, eu já me sinto mais confortável. Se ele muda de calçada, eu já me sinto mais confortável. São coisas que são tão simples se você tá de boa e que você pode deixar uma mulher ali mais confortável e é tão básico. Isso. Eu faço isso, eu percebo a diferença muito gritante. Quando eu percebo que o cara trocou de calçada, eu tô na calçada, ele foi pra outra calçada, eu faço até um... Ou às vezes eu afasto um pouco, vou pela rua, acelero e passo ela. Aí eu falo, ó, eu tô na sua frente. Tô na sua frente. Então você tá vendo aqui, eu tô de costas pra você, tô indo embora. Aqui eu volto até pra calçada. E assim, muitas das vezes a gente tem receios que são bobos. Que assim, não vai se efetivar nada, não vai acontecer nada, mas é essa questão, a gente não sabe. A gente não sabe se vai ou não, e aí fica com medo. Também, né? Tanta coisa. Isso em países muçulmanos, onde o papel da mulher é totalmente diferente das culturas ocidentais e até da Europa mesmo. Né? Você teve experiência sozinha lá, de ter que se... Tive algumas experiências, assim... boas e tive experiências ruins. Tive os dois casos, assim. Tive, em lugares muçulmanos, experiência de ninguém sequer me olhar. Então, passar livremente ali, tranquila. E tive experiência de assédio, da galera gritar na rua, mexer muito com você. Até, assim, questões à parte, assim, durante uma viagem, eu estava na Sumatra, na Indonésia, e eu tinha muito costume de alugar moto e rodar de moto, porque é mais barato. Você paga quase nada numa moto. E aí lá eu não podia alugar uma moto, porque eu sou mulher e eu não podia dirigir de perna aberta. Tipo, é um negócio assim que você fala, quê? É por isso que eu não posso alugar? Aí eles, não, e as mulheres aqui não dirigem? Não dirigem, mas elas dirigem de lado. Tipo, é um negócio completamente desconfortável, um negócio que não existe. Eu falei, quê? E, então, assim, existem essas diferenças muito fortes. Vou puxar o gancho desse meu mochilão, que eu acho que é o negócio mais bombástico, assim, para contar duas histórias, né? Então, assim, só retornando para entender como ele surgiu, durante a faculdade, como eu tinha essa vontade muito forte de morar no exterior, e na época rolava aquele Ciências Sem Fronteiras, eu entrei na vibe de tentar esse Ciências Sem Fronteiras e tudo. Falei, vou estudar, vou ralar e vou conseguir o Ciências Sem Fronteiras. Só que você precisava ter pelo menos 1 ano de faculdade. Então, eu comecei a estudar. Quando eu completei 1 ano de faculdade, eles cancelaram o programa. E eu com tudo ali já para rodar e tudo. Aí eu peguei e falei, gente, o que eu vou fazer agora e tal? E aí, assim... A minha mãe sempre falou uma frase para mim muito forte, assim, que frustração também é uma energia, né? E aí, ela sempre falou para mim, você tem que pegar essa energia de frustração e transformar em uma coisa melhor, porque ainda é uma energia, tipo, a frustração, ela também te motiva, de alguma forma, a fazer diferente, né? E aí, eu comecei a ficar pilhada, eu peguei e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a vender minhas roupas na faculdade, eu ia para a faculdade, vendia para todo mundo, fiz uma grana vendendo roupa e tal. Aí meus pais chegaram e falaram, meu, o que você tá fazendo? Tipo, tá metida com droga? Tipo, tá vendendo suas coisas? O que é isso? Eu peguei e falei, não, entrei numa pira, eu vou mesmo assim, eu não passei, não tem mais o programa, mas eu não acho que eu tenho que ficar esperando aparecer outro programa, eu vou fazer acontecer, e é isso. E aí, assim, rolou um pé atrás de, tá, mas é isso mesmo. Aí eu peguei... E, para tranquilizar, eu montei um roteiro ali quais eram meus planos, qual era a minha ideia inicial do mochilão, o que eu queria fazer. Mandei para minha mãe, mandei para o meu pai, peguei e falei, gente, é isso aqui que eu vou fazer, vocês conseguem me ajudar com alguma coisa? Na época, eu morava em República,
na faculdade, falaram, a gente consegue te ajudar com o dinheiro da República, consegue te ajudar com alguma coisa a mais, mais assim, do que a gente paga aqui. Então, eu tinha carro, a gente consegue te ajudar com o valor que você gastava com gasolina, mas assim, é isso, não vai dar muita grana. Você consegue se virar? Eu vou me virar, vou fazer acontecer. E aí, assim, recebi um super apoio no final dos meus pais, assim, principalmente, eu acho que o apoio que a gente mais precisa quando vai começar isso é o apoio psicológico, não é o financeiro. E esse mochilão, assim, como as coisas estão interligadas de uma maneira louca, né? Que a gente comentou já no começo do podcast. Tipo, Wesley no Peru, com o Paulo na Malásia, e o mochilão foi originado, na verdade, por um cara que eu conheci num show. Veio essa ideia. Eu tava num show do Jack Johnson, aqui em São Paulo, e pagava mais barato para estacionar o carro no show se você tivesse mais de 4 pessoas no carro. Meu carro tinha 5, o carro que parou do lado tinha 3, aí eles abaixaram o vidro e falaram, não quer alguém pular para cá pra gente pagar mais barato? A gente paga uma cerveja para vocês lá dentro, tá? Eu falei, eu pulo. Aí eu pulei pro carro do lado do estranho. E aí começamos a trocar ideia, o cara era de Sorocaba, tinha família em Sorocaba, começamos a trocar ideia e tal. E o cara viajava pra caramba. E aí trocamos contato, assim, esse cara é uma das minhas grandes inspirações de vida, assim. Comecei a ver ele viajar, ele era advogado, largou tudo aqui no Brasil, foi viajar o mundo. E aí eu comecei a questionar, né? Tipo, e aí, como é que é? O que eu preciso? Quanta grana eu preciso? Ele falou, Bruna, eu vou te falar um negócio, mas você não vai entender agora. Você não precisa da grana, você só precisa da coragem. Eu falei, esse cara pirou, né? Ele acha que eu tô plantando dinheiro no meu jardim e aí, tranquilo, tá louco. E assim, depois de um ano viajando, eu falo que ele tem razão. Você não precisa o dinheiro, você vai dar um jeito na estrada, tem várias alternativas. Agora, assim, o que falta mesmo, e eu acho que é o que falta na maior parte das pessoas, é a coragem, é o impulso final. E, assim, esse apoio psicológico que eu tive dos meus pais foi isso, sabe? Tipo, beleza, você quer ir, vai. Só que, assim, é você por sua conta e risco. E aí, assim, eu fiz um planejamento para começar pela Nova Zelândia e pela Austrália e depois ir para a Ásia, né? E eu escolhi esses países por serem países mais seguros. E aí eu falei, é minha primeira viagem, assim, completamente sozinha, meu primeiro mochilão, já tô indo pro outro lado do mundo, eu vou começar num lugar seguro, porque, de fato, uma coisa é você cometer um vacilo na Nova Zelândia, outra coisa é você cometer um vacilo no Camboja. Não tem o mesmo efeito. Então, assim, eu escolhi esses países para treinar, assim, falei, vou treinar como que mochila. Só que são lugares muito caros. Então, para ser bem honesta, são os lugares que eu passei maior perrengue, porque eu não tinha grana. Então, assim, no meu primeiro mês já acabou a minha grana, assim, na primeira semana, na verdade. A minha grana do mês acabou na primeira semana. Eu falei, e agora? E aí eu descobri a alternativa do Couchsurfing. Vocês conhecem Couchsurfing? O Paulo acho que chegou a falar. Agora não sei se ele falou para mim no particular. Mas explica aí. O Couchsurfing é uma ferramenta, é um aplicativo em que você se hospeda na casa de outras pessoas locais gratuitamente. E aí, assim, a ideia é uma troca cultural, assim, tipo, tem gente que te pede, óbvio, para lavar uma louça, arrumar uma coisa, mas normalmente o que te pedem para fazer em troca é, sei lá, você jantar e trocar uma ideia, contar sua história de vida, fazer um podcast. Não, o Paulo, agora eu lembrei, o Paulo falou... Ele contou aqui. Ele falou que ele acabou virando hoje um Tinder. Ele falou, agora tá virando um Tinder isso aí, ele falou. Eu usei muito já e, assim, gostei pra caramba. Mas a minha primeira experiência, e aí retomando quis contar tudo isso pra puxar esse gancho de como é ser mulher, minha primeira experiência foi numa cidade que eu não achava acomodação de jeito nenhum. Falei, vou tentar esse Couchsurfing. Nunca tinha tentado antes. Caí na casa de um cara... Aceitei lá, porque era minha única alternativa, que morava na PQP da cidade, numa fazenda. Ele criava abelhas e numa montanha, assim, um negócio nada a ver, assim. E eu peguei e falei, eu vou dormir aqui. E é isso. E, assim, óbvio, o cara foi super respeitoso comigo e tudo, mas eu fui descobrir isso depois. Eu dormia a noite inteira, assim, né? O cara se mexia no quarto dele e eu já tava pronta para correr. Então, assim, a gente vai carregando um pouco desses medos, né? E aí, enfim, passar perrengue, principalmente com relação à grana, te expõe muito a situações, né? Por isso que
a minha opinião sobre o dinheiro em viagem é... Você consegue viajar com qualquer dinheiro ou até sem dinheiro. O que o dinheiro vai modificar na sua viagem é a qualidade, o conforto que você tem. Então, sem dinheiro, você vai ter menos conforto. Com dinheiro, você vai ter mais conforto. Mas, assim, você consegue viajar com tudo. Com tudo, com nada, enfim. E aí, comecei a pegar carona de dedão na estrada. Eu falei, não tinha mais dinheiro. Sozinha? Tudo sozinha. E, assim, eu tinha 20 anos. De dedão mesmo. Eu falei, um ônibus custava $80. $80. Eu falei, não dá para pagar um ônibus $80. Eu vou ter que dar outro jeito. Aí eu ia para a estrada lá, levantava o dedão e seja o que Deus quiser. E aí, assim, eu acho que eu tenho uma intuição muito forte também. E quando parava alguém que, sei lá, não sentiu o astral ali, minha intuição falava não, eu dava de louca. Ai, queria só testar. Sei lá. Não, eu acho que a gente não pode ter medo de recusar também. Eu acho que... não, mas o cara parou, agora eu tenho que entrar. Não é obrigada a nada. Não sentiu a vibe, muda, fala, não, era pra eu estar do outro lado da pista. Tem que saber falar não. Tem que saber falar não. E tem que né? saber entender ali, ler as situações. Tipo, parou uma galera estranha, não vai, sabe? Eu acho que tem duas coisas aí que ensinamento é não só pra isso, mas pra vida. Saber falar não e validar a intuição. Certo? Isso é muito importante. Muito importante. A intuição, assim, pra mim foi... Acho que o que mais me ajudou na viagem de longe, assim, é... Assim, saber os momentos, ouvir minha intuição, falar, não, Bruna, não vai por aí. Mas mesmo assim, tive situações de risco, óbvio, quando a gente se expõe não tem jeito. Nessas situações sem grana ainda, cara, você vai passando perrengue, você se expõe, você vai fazendo... Fiz o couchsurfing, pegava carona de estrada. Esses primeiros meses, todo mundo me olhava viajando e tudo. Falava, que fácil, né? Essa vida tá ótima. Eu perdi 13 quilos de fome. Tava com fome. Porque não tinha grana. Na Nova Zelândia, eu tinha grana para comprar 2 pães e uma lata de atum por dia. Era o que ia dar minha grana. Deixa eu te falar. É porque também aconteceu isso comigo, tá? Eu vou ter 8 quilos mais magro. Porque você anda mais... Pelo menos para andar, você anda mais, conhece mais e gasta menos. Tem duas coisas, não é? Porque você vai conhecer mais lugares andando que de carro você não presta atenção. Andando você vai e você vai gastar menos. Sim. Você pegou o dinheiro, dividiu os dias e falou, é isso aqui que eu tenho por dia? Não, no começo eu fiz tudo errado. Ela acabou na primeira semana. Acabou na primeira semana. Não, mas e depois disso aí, nas outras viagens? Você passou a fazer alguma coisa assim? Nas outras eu passei a me organizar financeiramente. Hoje em dia eu tenho um planejamento financeiro, tipo, muito bom. Mas eu comecei errando muito, assim. Eu cheguei no oba-oba, tipo... Pra você ter noção, eu gastei o meu dinheiro do mês pra ir ver baleia. Eu falei, tem um negócio aqui de ver baleia, aí eu vou. Deixa eu só puxar um gancho, depois você continua desse aí do ver baleia. Uma das fotos mais impressionantes do seu Instagram, te falei, é você nadando com o tubarão-baleia, que foi um registro até acho que meio por baixo, assim, tá? Aquela luz, o tubarão-baleia, ela por do cima, lado. Sim. Eu tô nadando por baixo, assim, do tubarão-baleia. Tipo, parece um nado sincronizado, né? Porque você tá meio que fazendo uma curva e a baleia... Cara, você chegou a ver isso no Instagram dela? É absurdo essa foto. Ali foi... minha foto o preferida. tubarão-baleia, ele é... perigoso? Ou... Não. Ele é realmente... Tigre, né, que é perigoso. Ele é muito mais uma baleia do que um tubarão, que o nome ali puxa ele pra é essa tubarão, coisa. Mas ele tem uma alma de baleia. E assim, eu falei pra você até no WhatsApp, né, que assim, eu falei pra ela, cara, eu tenho uma admiração muito grande por você. Você lembra que eu falei isso? Porque assim, ela simplesmente, você vê que ela tem, cara, tem experiências que a gente nunca... acho que o processo de viajar, da forma como ela escolheu viajar, traz isso. O enriquecimento não é nem financeiro só, né? Ele é muito mais cultural do que isso. Eu sempre viajei no nível máximo de conforto. Então, mochila de rodinha, todas as vezes eu tinha. O hostel ensina muito também. Eu queria saber como é uma mochila, o mochilão é o nome, mas é tudo limitado mesmo, a quantidade de roupa que você leva, quanto menos peso, melhor. Como que é o processo assim de mochilar? Depois que você falar, eu queria falar sobre isso, mas eu falo você primeiro. Eu levei um mochilão inicialmente de 60 litros, então assim, é tudo bem limitado. E o meu projeto, eu fui meio que seguindo o verão, assim. Então, isso foi muito positivo, porque a roupa de verão é mais leve, né? Eu tinha um casaco grande, tinha uma calça grande. Depois, cheguei a passar um perrengue, porque na minha volta eu parei na França e
Mas, assim, isso aí é a parte. Mas, sim, roupas bem limitadas, assim, e às vezes você tem que ir trocando. Mas, assim, quando você faz a primeira mala, assim, principalmente para uma viagem grande dessa, tipo um sabático, que foi o que eu fiz, você leva um monte de coisa. Eu levei maquiagem, nem usei. Nem usei. Eu fiquei 1 ano sem torrelar em maquiagem. Falei, meu, pra que eu trouxe isso aqui? Pra que serve isso, sabe? E usei só chinelo, shorts, blusinha. Comprava, às vezes, roupa por lá. O que me deixou mais pistola mesmo durante a viagem foi que arrebentou minha Havaiana, né? Aí, isso daí não tem reposição, né? Aí eu fui comprar uma Havaiana na Indonésia. O cara veio me vender uma Havaiana legítima, segundo ele. Tinha sola. Tinha uma sola embaixo. Aí ele, não, é de verdade. Eu falei, meu amigo. Você quer pra mim? Logo pra mim? Pra mim, sério. Mas, assim, eu acho que o que mais me fez falta foi a Havaiana, assim, porque de resto você dá um jeito em qualquer coisa. Você leva roupa de cama, chega a levar? Ou é o que tiver? Você tá Nem dá, Roger. E quanto pesa uma mochila? Assim, chega a incomodar o peso? Eu fui com 10 quilos. E aí, ao longo da viagem, eu fui comprando coisa, tipo de roupa e tal. E aí, eu até troquei de mochilão. Eu comecei com 60 litros, terminei a viagem com 75 litros de mochilão. E terminou com 14 quilos. Mas o meu mochilão, do final, na verdade, eu aproveitei que eu estava voltando para o Brasil, eu doei todas as minhas roupas e voltei com cacareco, né? Eu falei, vou fazer as compras finais de Ásia, coisa de lembrança e tal, para levar. Comprei luminária, minha decoração de quarto, assim, é toda asiática, assim. Comprei de última hora, enfiei no mochilão, voltei sem roupa. Mas o mochilão, assim, ele parece pequeno, mas cabe coisa pra caramba. Aprender como acomodar as coisas, certo? Porque, por exemplo, um sapato, você vai tuchar coisa lá dentro. Um monte de coisa lá dentro. Também tem a mala, ela é feita para te abraçar de um jeito que o peso fica um pouco menor do que é realmente. Não é que é menor. Fica mais confortável porque ela realmente ajusta de um jeito que te conforta e você vir anda. na cintura o peso. Tipo, você não tá carregando nas costas, você carrega na cintura, onde, teoricamente, você tem mais força, no seu centro de gravidade, né? E tem outra coisa. Talvez, assim, geralmente acontece isso, não sei se com vocês, mas você tem um guarda-roupa com roupas, você geralmente usa uma fração, lava aquelas, quando elas estão limpas, você repete elas e tem outras lá que você tá encostado. Aquilo lá é o que você praticamente não usa, que vamos dizer assim, se fosse uma Marie Kondo ali, ia falar, descarta isso aí, agradece, obrigado roupa e tchau. No mochilão, você vai usar isso e vai pegar uma fração desses que você usa, certo? E nesse que você usa, no meio do caminho, uma coisa que... A minha primeira viagem, eu levei 2 malas de 32 quilos. E nessa mesma viagem que eu comecei a ter que viajar para os outros países, eu fiquei com a estadia em Paris e fiquei viajando para outros países. Aí eu comecei a viajar só com uma mochila de escolar. Já aprendeu, né? Então, durante essa viagem... Você vai percebendo que você não usa. Não usa. Aí o que acontece? Mesmo você montando seu mochilão, você usa umas roupas e a grande sacada, para mim pelo menos é que quando você tiver a oportunidade, você achar um lugar que dê para lavar. E você lavou, no final você está usando aquela roupa lá e dentro do limitado você ainda limita mais ainda, geralmente, né? Porque deve usar de roupa sem passar também deve ser um absurdo. Né? Não, mas cara... beleza. Aí estica no corpo, né? Estica no corpo. Não, Passar nunca nem vi. É que eu sou assim, adepto a isso, né? Eu falo até assim, hoje, né? Até nessa cara. Aqui, minha bermuda. É que eu sou daquele assim, se todo mundo combinasse... Se ninguém passar roupa, vai ficar tá todo mundo igual, sem passar roupa, mas o pessoal passa... mas é isso. Eu tô fazendo a minha parte. Que bom. Eu também aqui, ó. O Roger que tá fora aí, ó. Mas eu vou passar um fim de semana no lugar, minha mala é do tamanho dessa mesa. Não tem como não. Não, mas isso então... você só muda, talvez. E não tô falando todo mundo, mas você muda um pouco a chave e só fazendo, entendeu? Eu até... Eu até, assim, tolero o pessoal pegar e falar alguma coisa igual você falou de mala assim, porque são perfis também, cara. Não dá pra comparar, entendeu? Mas eu não tenho essa experiência. Eu quero ter um dia, mas ainda não tive oportunidade. Mas, pra você ter uma ideia, eu levo meu travesseiro. Eu sou muito apegado ao meu colchão e ao meu travesseiro. Cara, eu tenho muita dificuldade de dormir. Não precisa, pode ser até melhor.
Mas o fato de ser diferente já me atrapalha. E aí eu volto de muitas viagens mais cansado do que eu fui. Mas isso. E tem gente que não se adapta a isso. E é normal, cara. Tem gente que tem um perfil. Ela tem um perfil totalmente disso. Agora, né? quem faz isso dorme em cima da palha, né? Não, mas no curral. Nessa viagem eu tive que dormir em lugares assim, que você nem imagina. Dormir em floresta, dormir na praia, na areia mesmo da praia. Inclusive, uma das da praia tava, na verdade, numa barraca nessa. Eu acordei com uma mulher bêbada dando paulada na minha barraca. Tem coisa, dormir em posto de gasolina. Eu dormi em cada lugar, assim, você vai se adaptando. Tipo, você começa muito na noia e aí você vai se adaptando. Então, a viagem, ela vai te ensinando também o que te incomoda, o que não te incomoda, como que você vai conseguindo se adaptar ao meio, quais as possibilidades você tem. Muitos lugares da Ásia que eu fui, não tinha chuveiro. Então, eles tomam banho, eles colocam um balde, assim, grande, no banheiro com água dentro e um baldinho. O barril do Chaves. E aí uma canequinha. o E aí é assim, Chaves, né? o banho. E aí, assim, eu fiquei meses nessa situação. E aí eu fui para Singapura depois, eu estava na Indonésia nessa situação durante meses. E aí tem até uma história bem legal da Indonésia. E aí, quando eu fui para Singapura, eu vi um chuveiro, eu falei, caraca, irado. Tipo... Nossa, aí é bom, hein? Quando eu você falei, pega irado! o chuveiro. E é engraçado, porque na nossa vida cotidiana são coisas que a gente não valoriza. Tipo, você não vai tomar banho e falar, nossa, esse chuveiro é demais. Mas, assim, quando você passa pelo perrengue, ele te ajuda também a olhar as coisas que você tem e falar, caraca, isso daqui é muito importante, né? E então, assim, também tem esse lado. E a Indonésia aí, qual é a história? Cara, eu tinha muito a vibe de fazer coisas completamente diferentes. Eu queria vivenciar o mais diferente possível. E aí, a Indonésia tem um dos poucos lugares, na verdade, o único lugar do mundo que tem dragão de Komodo, né? E aí, só existe em 4 ilhas do mundo. É um animal extremamente venenoso. E ele tem mais de, 60 tipos de bactéria na língua. Então, na verdade, o que mata você são as bactérias. A baba ele dele, né? Ele te morde. E deixa aí, Ele morde e fica na paz. Tipo, ele não corre. É porque o olfato, ele é lento e o olfato dele é muito apurado. Ele é super né? rápido. Ele é rápido? Ele é rápido. Esse que é o pior. Ele é rápido e ele ainda consegue subir até certo ponto em árvores. Nossa. O bicho é insano. Aí você fala assim, quanto risco? Vou lá. Foi. Foi tipo isso. Porque ele tem um olfato, ele costuma também morder e deixa. Aí diz que acho que até 1,5 km, um negócio assim, ele vai sentindo... Tipo, pode ir, eu vou te alcanço, entendeu? Cheguei a ver, vou te contar, é muito doido. E aí eu olhei, peguei e falei, meu, que doido. O único lugar do mundo que eu posso ver dragão de Komodo. E aí... São 4 dias, se eu não me engano, de barco para chegar até a ilha de Komodo, saindo de Gili, que é uma ilha ali próximo a Bali. E aí eu resolvi ir, só que esse trecho é um dos trechos mais perigosos de barco que existe, porque rola muita tormenta, afunda um monte de barco nesse trecho. Eu falei, arriscado? Legal, gostei. E aí eu fui fazer essa travessia de barco, 4 dias, e assim, comida do barco péssima, comendo repolho só, o negócio inteiro. Imagina, 20 pessoas comendo repolho, o negócio foi complicado. E aí, durante 4 dias. Aí o dragão de Komodo era de menos, né? Não, com tanta gente comendo repolho. O dragão repolho. de Komodo era a própria galera. Era cheirosão o dragão de qualquer coisa. Chegamos, matamos o dragão de Komodo. E aí, enfim. O dragão de Komodo mordeu assim... Foi morder e gorfou, né? Fez assim. E aí, uma das noites, a gente pegou uma tormenta, assim, de filme de terror mesmo. O barco fazia assim, de um lado pro outro. Eu não enjoo em barco, e aí agarrei no negócio, o barco fazendo assim, passando mal. E aí, até um ponto engraçado disso, eu passando mal e o mar brilhava. Eu falava, gente, será que é isso que o povo vê antes de morrer? Não é possível, eu tô passando mal aqui, o mar tá brilhando, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí começou a entrar água no barco, perdi meu celular nessa, porque alagou meu celular, alagou todas as minhas roupas, tipo, entrou... A gente dormia na parte de baixo do barco, em colchonetes, sabe aqueles colchonetes que a galera faz yoga? Eram uns colchonetes desse de yoga na parte, tipo, de baixo do barco.
E aí a parte de baixo do barco alagou inteira, entrou água com tudo. E todo mundo ficou com todas as roupas molhadas, geral perdeu câmera, celular, tudo alagado. E aí, enfim, passando mal, negócio maluco, com sorte, assim, foi só uma tormenta ruim e todo mundo ficou bem. E aí, no dia seguinte, aí já teve duas coisas muito doidas, né? Eu vim a descobrir que o brilho era plâncton. Então, nossa, por conta que legal. Muito doido. Eu gorfando no plâncton. Na verdade, o plâncton, ele ativa justamente por conta da movimentação, da comida, enfim. E aí, ele vem e... Um negócio... E luminoso, né? Luminoso, brilha feito estrela mesmo ali, sabe? Tipo, fica as estrelinhas no mar. Eu falei, meu Deus, será que é isso que o povo vê antes de morrer? Não é possível, esse negócio é muito doido. E aí, muito lindo, assim, experiência demais. Uma pena que foi inicialmente assim, né? Mas aí, no dia seguinte, com o barco parado, a gente conseguiu à noite nadar e tal. E aí, foi muito legal, sem tormenta, sem mar revolto. E aí, no dia seguinte também, a gente tava todo mundo passando muito mal. E aí, o capitão do barco pegou e falou, gente, o melhor jeito que vocês têm para parar de passar mal é entrar no mar. Então, entrar no mar, você vai entrar no balanço ali e aí você melhora. Então, vou parar aqui, que é um lugar mais calmo. Vocês entram no mar e aí dá uma nadada, tipo, entra no flow ali, né? E aí, entrei no mar, eu tava com uma GoPro, né? E aí... passou um cardume de peixinho. Eu falei, eu vou filmar esse cardume de peixinho. Ai, que bonitinho, né? Meio enjoado ali. Comecei a filmar o cardume de peixinho. Esse vídeo até tem no meu Instagram, não sei se você já viu. Aí eu filmando o cardume de peixinho do nada, lá no fundo, vindo uma manta-raia gigante. É 6 metros de ponta a ponta. Acho que eu vi isso também. Vem voando com a boca aberta, assim, elas vêm. Nossa. É um negócio de outro mundo, de outro planeta, assim. Aí eu falei, pronto. Agora, como que eu vou explicar para minha família que eu morri engolida por uma manta-raia? Vou ficar aqui de boa, filmando. E aí, fiquei lá com a câmerinha e tal. Passou por baixo, assim, de mim. E elas andam em bando. Aí, depois que ela passou, eu desliguei a câmera e tava para sair. Só que elas andam em bando. Depois que eu desliguei a câmera, sem brincadeira, passaram 30. Porque elas andam, tipo, em grupos. E juro, essa foi uma das experiências mais lindas da minha vida, assim, sabe? Porque foi um negócio surreal, assim, do nada. E vai chegando, elas... Ou seja, sua vida é o Avatar 3, vamos dizer assim. São as imagens incríveis da natureza ali, de brilho, de animal, tudo junto ali, aquele cara. E o legal é isso, na natureza mesmo, no ambiente dela, tudo ali... Foi isso sem querer, sabe? A gente tava lá no momento certo, na hora certa, então sim, é só... Mas aí, por fim, você conseguiu ver o dragão? Cheguei em Komodo, depois de... Eu tô preocupadaço. Depois de muito trampo, cheguei em Komodo, depois de 4 dias, quase morte na tormenta. E aí é muito doido, assim. A gente viu eles caçando um veado e ele morde, tipo, ele corre, mordeu o veado, e aí depois que ele morde... Sucesso, ele sabe que vai dar bom. Ele espera. Ele fica lá, tipo, paradinho, esperando, aguardando. E aí, tipo, você vê o viado anda, sei lá, mais 2 minutos. É tão rápido assim? É rápido. Você só viu do barco, você não desceu? Não, descemos. Você vai na ilha, pra cada uma pessoa... Né? Vamos descer. Pra cada uma pessoa, eles pegam 2 rangers, que são 2 caras ali que ficam... Eles têm Qual que era o seu? O amarelo e o vermelho? Não, eu escolhi o rosa e o amarelo. Já imaginei vindo os dois, assim, pulando do barco e defendendo ela. Vai, assim, né? Hora de morfar, vai lá. Legal. E eles andam como se fosse um estilingue gigante, só que sem o elástico. Porque o dragão de Komodo, ele tem uma glândula no pescoço que é como se fosse o calcanhar de Aquiles dele. Ele paralisa se você aperta ali. Então, num sinal de ataque, eles podem vir a pressionar aqui só para ele ficar paralisado. Mas, assim, eles ficam em todos os lugares na ilha de Komodo e tal. E já houve um acidente, mas não é nada recorrente. Eles também não fazem intervenções ali com frequência. Você fica à distância, né? Mas assim, se o bicho quiser te pegar, ele te pega. Porque ele corre a, se eu não me engano, 60 km por hora. O bicho é rápido, Nossa, chega a isso. Meu Deus. Ele é rápido. Quase um guepardo. E... Enfim, é uma loucura. E aí você chega lá, ele corre atrás do bicho. Depois que ele mordeu,
segue o baile, o bicho morre rapidão, e aí ele vai pra comer. Mas assim, você tá sempre com os 2 rangers, vendo ali, pra cada uma pessoa são 2 rangers, e aí você fica ali coberta, dá pra ver eles, e você vai rodando a ilha procurando, né? E é uma experiência muito diferenciada, assim, só tem dragões em 4 ilhas do mundo e só dá pra chegar em 2. As outras 2, tipo, você só chega de helicóptero, tipo... É muito difícil de você chegar, então é bem inacessível. Então, as 2 que tem, a gente chegou aí e... Um negócio muito diferenciado, assim. Você não cansa de dar preocupação pra sua mãe, não? E olha... Ela tá aqui com a gente hoje. Às vezes meu filho foi no show do Coldplay. Estou preocupada porque está chovendo. Imagina que sua mãe não sabe. Imagina que ela fica sabendo bem depois de tudo que já aconteceu, quando tá tudo bem, né? Algumas coisas sim. Agora, você consegue perceber que toda pessoa tem uma história para ser contada muito boa e você acha que não é... Você acha justo uma pessoa igual a Bruna não ter a história contada, cara? É absurdo. Tem quanta de gente que tem, assim, para contar uma história, né? Todo mundo, tem muita gente ela tá falando assim... Durou quanto esse mochilão? 1 ano. 1 ano. Eu fiquei 8 meses só na Ásia, que eu acho que foram as... Como você faz com você faz seguro? Saúde pública? Pra essa viagem eu tinha Ótima pergunta, hein, Roger? Viagem. Porque assim, imagina você tem seus exames periódicos pra fazer, as coisas... Não fiz nada. Foi no não risco. Fiz nada. Fui no, assim, não, eu não fiz nenhum exame, assim, periódico, nem nada. Mas eu tinha um plano de saúde mundo, eu fechei, existe isso, é uma loucura, mas existe isso. Ele vale em qualquer lugar do mundo, eu fiz um plano de saúde mundo. Mas assim, eu não cheguei a usar em nenhum momento. Eu tive alguns perrengues, tipo, principalmente por trilha e tudo, machucado no pé, essas coisas, não usei. E a pior de todas, eu passei na Malásia. Foi um negócio que eu nunca tinha ouvido falar antes. Provavelmente vocês nunca ouviram também. Eu sofri queimadura de pimenta. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eu comecei a trabalhar num restaurante lá na Malásia. E aí, trabalhava fazendo várias coisas no restaurante. Tinha dia que eu era garçonete, tinha dia que eu trabalhava na cozinha, tinha dia que eu lavava a louça. Cada dia fazia uma coisa diferente. E nesse dia me botaram para cortar pimenta e colocar num pote, né? Você recolhia a pimenta, colocava num pote que ia virar molho de pimenta. E aí, assim, mas o negócio lá era, assim, muito anti-higiênico, assim, sabe? Pedi luva no dia anterior para falar, não, ninguém usa luva aqui. Luva é só quem vai cortar carne. Tá bom. Aí me mandaram cortar pimenta, comecei a cortar e tal. Aí eu pegava a pimenta e jogava no pote, com a mão, assim mesmo, né? E aí, cara, do nada... E aí uma hora eu fiz assim, né? Aí aqui, do nada, começou a queimar. Tipo, você sente queimando. E eu falei, nossa, que estranho, né? Tá meio que me queimando aqui, sem entender. Aí passou um tempo, começou a queimar aqui e começou a queimar minhas mãos. E aí começou a queimar, assim, muito forte mesmo. A sensação que começou... Aí, assim, no começo estava fraco, eu fui lavar a mão. E aí esse foi meu erro. Eu enfiei a mão na água. E aí... O que tinha que ter feito, então? Óleo. A pimenta é oleosa, então ela não sai com água. Ela vai sair com, tipo, leite, manteiga, coisas gordurosas. A água foi a pior coisa que eu fiz, porque eu espalhei. Não tem nem como saber. Não tem como saber. Eu ainda sem entender, porque... E aí foi piorando. A sensação, sem brincadeira, era que eu tava com as 2 mãos no fogo, literalmente. Porque essa pimenta em específico tinha uma toxina que ela queima o seu termorreceptor, não sei a palavra certa, mas ele queima basicamente o seu pedaço ali que sente o calor. Então, o lugar... É específico, o neurônio, ele atinge um lugar específico. Ele queima aquilo. Ele queima o que faz você sentir se tá queimando ou se tá frio. E a aparência? Ficou... Nada. Você se sente louca, porque a mão tá perfeita e você sente como se tivesse no fogo. Mas isso é uma reação, você acha que foi alérgica sua ou é da toxina. Então aí, ninguém corta pimenta lá? Como que as pessoas fazem com isso? Com luva, mas ninguém me falou essa birosca. E a bonita que não sabia. Ainda aí coçou depois, a cara ainda. E o restaurante só tinha gringo, tinha uma menina malaia que nesse dia tava de folga. Putz. E aí ela era normalmente quem fazia isso, a menina malaia. Aí a gente foi atrás dela, na folga dela. Falou, a gente não sabe o que tá acontecendo. Ela pegou e falou, você cortou pimenta sem luva? Eu falei,
sim, eu pedi luva ontem, ninguém me deu. Eu achei que era isso. Aí ela pegou e falou, agora você vai sofrer algumas horas. Foram 8 horas de dor, eu me entupi de remédio para ver se eu ficava pelo menos grogue, porque o negócio é, assim, nível de tortura máxima. E eu tava numa ilha que, assim, não tinha rua, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Então, assim, quiçá um hospital, né? Então, assim, mesmo eu tendo ali o plano mundo... Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. E é lei de Murphy, né? É. Sempre acontece quando você não tem nenhum suporte. E aí eu fiquei com passei gel de cabelo na mão, depois de lavar, você lava com manteiga, leite, as coisas tudo. Daí depois passei o gel de cabelo e ficava na frente do ventilador. Mas assim, foram 8 horas de pura tortura, assim. Esse foi o pior perrengue, assim, de saúde que eu passei, graças a Deus. De saúde eu fiquei super bem. Normalmente a galera vai pra Ásia, tem vários piriris, passa mal com a comida. Eu cheguei a passar mal, assim, mas 2 vezes, nada relevante. Normalmente o povo vai passar 10 dias na Ásia e passa mal 3 vezes. Então, assim, quase um ano de Ásia. Você preparou seu organismo também para essas variações, né? Você chega a sofrer com comida, com diferença? Não, normalmente não. Você come de tudo? Como de tudo, eu tenho muito a vibe de experimentar comida local, assim. Eu gosto de experimentar o diferente, assim, saber o que a galera come mesmo, comer Você comida já comeu de rua. mais estranho nessas viagens? De mais estranho? Nossa, não tá me vindo agora. Mas eu comi o clássico da Tailândia, que tem umas... Eu não comi o escorpião, né? Mas eu comi umas... E ela tipo falou umas que o lesminhas. mais estranho... Não me veio agora, o mais estranho. Eu comi escorpião. Como Não, é é porque estranho? tinha uns muito a mais, assim. Só que eu não cheguei a comer. Tipo, teve 2 que eu vi que é muito a mais. Mas um eu não comi porque esse aí não deu, realmente. Foi demais pra mim. E o outro era muito caro. O que era muito caro era a tarântula. Eles comem tarântula no Camboja. E aí, assim... Eu até teria experimentado, mas eu achei um pouco caro Peludo, demais. Né? Um pouco peludo. Né? Eu falei, Se tivesse uma versão sem mais, né? sem um pelinho, aí até dava. Até rolava. Mas é muito caro, é uma iguaria deles lá. Então, assim, eu falei, você come camarão com R$3, eu vou pagar 180 pra comer tarântula. Pra depois falar, puta, é igual camarão. Gosto igualzinho do camarão. Olha. E o outro que você O falou outro que foi não? nas Filipinas, que foi onde eu vi o tubarão-baleia. E eles comem um ovo de pato semi-chocado. Então, assim, tem um patinho lá dentro. É um negócio, assim... Demais, não, isso aí né? não dá. Mas essa diferença de comida, assim, a gente percebe que é bem... Costume, né? É bem costume, porque a gente vai pra fora e fala, eu vou comer um coraçãozinho de frango. O povo fala, quê? Todo mundo acha estranho. Até o nosso feijão o povo acha muito feio. Né? E pra gente, feijão, irado, gostoso. E é estranho. Então, assim, é mais costume mesmo, né? Comeu cuy? No Equador. Comeu lá? Comi. O Roger Mas pensou eu gostei que muito de alpaca. o Roger já pensou que era não era cuy, ele pensou que fosse Cuy sem é o i. o- Ele pensou que fosse sem o i, entendeu? Não, você não pergunta pra ela isso, velho. Que sentido tem? Não, A tá mesma brincando. porquinho da Índia. A mesma esposa de frango. É um né? porquinho, É. né? Porquinho da Parece um Índia. rato, é. Tem Parece um ratinho. pouca Aonde é carne, isso? né? No Peru? Eu comi lá, no É no Peru. Equador. Você comeu no Equador? Eu comi em Cusco. Em Cusco. Eu não tive Eu comi coragem. lá em cuscuz Cusco. também. É, Cusco. Da semana, inclusive. Pouca Bom demais. achei pouca carne, né? E o pessoal ficava... eu botei uma foto, o pessoal em choque, né? Porque tem a patinha, assim. Nossa, os veganos piram. Não, e eles botam no espeto também. É É. meio feio, assim. Não comer. dá pra ter restrição feio. alimentar, então, pra fazer o que você faz. Não dá pra ter frescura com frio-calor. Eu sou mais do Restrição frio, alimentar. eu sou mais- Restrição alimentar é legal você puxar esse ponto aí, porque realmente, se a pessoa tem um pouquinho de dificuldade de Intolerância a comer. alguma coisa. Ou dificuldade, ou paladar mesmo, ou até intolerância, né? A algum tipo de coisa. Sofre, né? Pode ter dificuldade. Pode ter Então alguma você já é dificuldade. totalmente blindada por dentro. Eu não gostava de pimenta, mas aí eu fui pra Ásia, eu fui obrigada, assim. Você pede sem pimenta, vem... E vem, né? torando de pimenta. Então, assim, você não tem opção. Depois de um tempo, eu já nem sentia pimenta. É um negócio muito doido, porque o meu pai adora pimenta. Ele foi me visitar nas Filipinas, quando eu tava lá. E aí, ele comia as coisas e fazia... E eu, quê? Você já estava acostumada Não tinha nem Acostuma, sentido mais. Eu acostuma. falei, gente, mas que
que você tá sofrendo? Não, Não tem nada de criança lá pimenta aqui. já é acostumada, né? A pimenta, assim como também em alguns lugares você vê as pessoas têm mais tolerância ao álcool também, né? Consegue beber muito mais e sentir muito menos. Tem de tudo, né? Sim. Loucura. Mas a gente mesmo, né? Essa questão do álcool, se você fica um tempo sem tomar bom tempo, você depois não consegue. Você tem que pegar todo o ritmo de novo, né? O fígado fica despreparado, né? Fica. Que loucura, velho. Que dúvida você tem mais sobre o... Você é meio mochileirinho também, né? Não, eu já fiz um pouquinho, não no nível dela, não. Ela é nível master, né? Ah, você conhece 34 países, certo? 34 já deu uma países, volta ao mundo. Uma volta ao mundo e 24 estados do Brasil, que assim, me orgulho muito assim de conhecer bem aqui também, porque eu acho que o que acontece muito, a galera vai muito pra fora e tal, e aí quando você vai ver do próprio país, não conhece muito pouco. E assim, porra, a gente vive num país irado, o Brasil é lindo, o Brasil é incrível. Uma das minhas melhores experiências de viagem foi aqui, eu fiz a travessia do Amazonas. Tinha essa vibe de pegar o Amazonas desde do momento que encontra o Negro e Solimões e fazer de barco até onde ele deságua. Inocência, eu achei que desaguava no Pará, descobri no meio da viagem que deságua no Amapá, tive que mudar meu roteiro. E fiz naqueles barco-rede, sabe? Um negócio bem local mesmo. E, cara, não tem nada como o barulho da floresta e o céu estrelado à noite, no meio da floresta, dormir em rede no meio da floresta mesmo, assim, tipo... Podia passar uma onça lá, e eu achando irado, assim, eu adoro essas experiências. E eu trocando de quarto porque está com cheiro de mofo. Você poderia trocar meu quarto se está com cheiro de mofo, por favor? Você vê. Eu acho que a região norte do país é incrível, né? Não, é demais, assim, e o Brasil tem muita coisa, eu acho que a gente explora muito pouco aqui também, porque a gente tem muita coisa linda, e viajar aqui é como se fosse uma viagem para o exterior também, porque você chega no Amazonas, você não conhece as comidas, você não conhece as palavras, eles usam expressões que a gente não conhece, eles usam gírias que a gente não conhece. A mesma coisa no Pará, o Pará tem uma riqueza ali de principalmente gastronômica, que é muito doida, assim, é comida que você só vai comer lá, e temperos que você só vai encontrar lá. Então, assim, o Brasil é muito massa. O Brasil está um pouco para trás no sentido do mochilão, assim, tipo, eu tentei mochilar de carona de estrada aqui é mais difícil, e eu me senti mais insegura. Eu consegui, eu fiz de Búzios até Porto Seguro, fiz de mochilão também. Depois que eu fui para Amazonas, eu entrei com uma mania de viajar de rede. Então, cancelei a barraca, que barraca esquenta e tal. Falei, vou começar a viajar de rede. Eu levo a rede, boto a rede, durmo na rede, seja o que Deus quiser. E aí comecei a viajar de rede, e aí fiz de rede, desde Búzios até Porto Seguro. E Explica pra gente a rede. Porque eu já penso que... onde ela arrumava os ganchinhos? Não, você tem que ter corda. Não, eu tô falando porque, assim, pra quem não vivencia isso, às vezes doido, não entende, né? Ele fala assim, é isso mesmo? É bom você explicar isso, que realmente é uma corda. É uma rede. E no norte eles fazem muito isso. Eles têm o costume de dormir em rede. Então, por exemplo, na viagem do barco-rede, é um barco sem nada, e aí você vai pendurando as redes. E aí, assim, tem rede beliche, uma em cima da outra, rede treliche até, uma rede grudada na outra. Rede igual presídio, Roger. É um negócio, é loucura, é rede em cima de rede e tal. Mas, assim, eu achei muito confortável dormir em rede. E no norte eles têm o costume de ter redário. Então, assim, ao invés de você ficar num camping, você fica num redário. Então, que é basicamente um lugar com toldo, com postes para você amarrar a sua rede. Não tem gancho, é amarrado mesmo. Você tem que aprender a fazer uns nós legais ali na corda para fixar e é isso. Aí você anda com a rede e 2 pedaços de corda. E aí eu comecei a viajar mais de rede, fiz ali um trecho do Nordeste de rede. No Nordeste de rede é um pouco mais difícil do que no Norte de rede, porque no Norte você encontra redários. Mas você vê como o Brasil tem uma dimensão tão de continente que você vê, ela estava numa região e foi para outra, já é tudo totalmente diferente. Você não consegue adaptar a rede no Nordeste, ou mesmo, tipo, eu peguei Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, né? Cara, difícil demais adaptar a rede. Eu tinha que pegar a árvore mesmo de camping para dormir. E aí é mais complexo. Enquanto no norte tem ali, você pode ficar num hotel, você pode ficar num hostel, você pode ficar
Num camping, você pode ficar num redário. Pode ter um redário no camping. Então, assim, pode ser camping e redário. Então, assim, existem muitas possibilidades aí que, às vezes, você não... até hoje, eu não vi essa história de redário em nenhum outro lugar do mundo. É um negócio nosso, assim. Então, pelo menos do meu conhecimento até hoje, é um negócio nosso. Então, essas diferenças são muito relevantes, sabe? Então, eu gosto muito de conhecer o Brasil por isso, sabe? E me orgulho muito, assim. Não tem gente igual o brasileiro. O brasileiro é um povo diferenciado, te acolhe. E uma coisa que eu senti muito viajando o mundo, né? A gente tem muito medo, principalmente das pessoas. É engraçado isso, né? Pessoas têm medo de pessoas. E você se assusta menos com o fato do tubarão do que com o fato das pessoas. E eu aprendi muito viajando que tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Muito mais gente boa. E a gente esquece disso. A gente foca tanto nas pessoas ruins que a gente esquece das pessoas boas. E durante a viagem, sem brincadeira, é incontável o número de pessoas que pararam para me ajudar, sem pedir nada em troca, assim. Tipo, no Myanmar eu cheguei a conhecer uma menina que na época tinha a minha idade também, tinha os mesmos 20 anos. O sonho dela era ser guia de turismo, a gente começou a trocar uma ideia. E ela falou, não, por que você não vai almoçar na minha casa? Vai almoçar na minha casa, eu vou colar uma comida pra gente e tal. Fui almoçar na casa da menina, casa da menina super simples, morava estilo palafita, assim. E aí eles dormiam naqueles colchões, não é nem colchão, sabe aquele rolinho de palha que às vezes o povo bota na praia? Com esteira quase. Esteira, uma esteirinha de palha. Dormia nisso. Menina super simples, eles mal tinham comida pra eles estavam ali me oferecendo pra almoçar com eles, assim, sem nada em troca. Mesma coisa da carona. Tem gente que é só trocar ideia, couchsurfing. Então, assim, você vai conhecendo muita gente legal. Eu fiz um couchsurfing numa casa de 10 indianos. Normalmente, ainda pela cultura indiana, a gente tem um receio, né? Um receio, né? Tipo, e aí, como é que é? Fiquei na casa de 10 indianos e ainda chegou à noite, o cara pegou e falou, tem um negócio aqui numa floresta que é glowworm. Vocês já ouviram falar disso? Não. É uma lesminha que tem em alguns lugares do mundo. Eles ficam ou em caverna ou em floresta, em lugares muito úmidos. E elas brilham no escuro. E fica real, como se fosse um céu estrelado mesmo. É um negócio muito lindo. Ele falou, tem uma floresta aqui do lado que tem glowworm. Você não quer ela ver? Aí tinha uma outra menina fazendo couchsurfing junto. Eu já tava, eu não vou me enfiar no meio da floresta com o cara que eu não sei quem é, não vou nem ferrando. Aí a menina pegou e falou, eu quero. Aí eu falei, e agora? Vou ter que matar essa menina. Aí a gente foi, e assim, eu de moletom, assim, com um canivete dentro do negócio. Isso que eu ia falar, pegou a faca de manteiga eu falei, e levou. Vou levar, eu tinha um canivetezinho, né, que eu usava pra abrir coisa e tal. Falei, vou levar esse canivete, que é a única coisa que eu tenho, no pior dos casos, eu saio canivetando tudo. Compro pena por matar um indiano, mas não... E assim, no fim o cara só queria mostrar os glowworm, sabe? E aí, durante o rolê, a gente vai com o celular e tudo pra iluminar. E aí ele começava, apaga a luz, porque senão você não vai ver. E eu morrendo de medo. Falei, vou apagar a luz no meio da floresta com esse cara aqui. E aí, não, mas senão você não vai ver. Aí apagamos a luz. O cara só queria mostrar o glowworm mesmo. A troco de nada. Foi levar a gente, ver. Voltamos, fez uma comida indiana super top pra gente. Então, assim, a gente vai conhecendo gente na estrada. E aí eu volto naquele ponto que eu falei no começo, né? Você vai percebendo que a viagem é mais sobre pessoas, sobre as pessoas que você vai conhecendo, né? Às vezes, quanto menos tem, mais é solidário, né? Não, isso é fato. Quem tem menos é o que está mais disposto a ceder, a dar uma parcela do que quem tem. Isso são aprendizados de viagens também, né? De dar oportunidade de conhecer pessoas. E também tem outra coisa, né? Eu volto no Avatar. A gente assiste um Avatar e fala, nossa, isso não existe. Se você se fechar no seu mundo, no seu local lá, talvez você ache isso. Mas ela viu lesminha brilhando ali na água ali outra brilhando. Aí, sei lá, se viu a aurora boreal ou não sei, mas ainda não, mas vai. Quero. Não, isso pra mim é certeza. Agora eu tô bem próxima de ver a aurora austral, né? Que é a do sul. Na Nova Zelândia tem, tô me mudando agora no fim do mês, né? Então, lá... Você tá indo de vez. Tô indo de vez. Mas você entendeu? Ela, assim...
Pra mim é certeza que você vai ver, tá? Não, vou ver, com e certeza. assim, de verdade, não é questão de incentivo, não. É que você vai ver mesmo. Ela vai lá porque ela conhece, porque ela dá oportunidade, que é a questão da coragem. Certo? Tudo parte da coragem. A coragem dela faz ela criar, estar mais próximo das oportunidades. Ela vai lá, isso que eu tô falando. A gente olha ali o filme do Avatar e fala, nossa, a referência dele tá tudo aqui no mundo. A gente sabe o que atrai. Tá picado aqui, montou dali, pegou daqui. E ela consegue... Ela tem uma pessoa que viu isso pessoalmente, entendeu? A gente falou aqui, né, de quanto menos tem, mais solidário. Mas o Avatar, pra mim, é muito sobre ganância. A parte gráfica é só a moldura do negócio. O segundo filme eu não gostei muito, mas... é justamente isso. Eu tô falando, o encanto tá ali, o encanto existe, cara. Você entendeu? O encanto existe aqui. Só que em tudo quanto é lugar. Só que só vai saber quem tá disposto a enfrentar os medos e às vezes você tem seguir. Que ter um impulso de coragem e ter isso aí. E eu acho que as pessoas, elas acreditam muito que a coragem, ela é a ausência do medo. E eu não vejo dessa forma. Eu também não. Eu não vejo dessa forma. As pessoas às vezes falam, mas nossa, como você é corajosa, você não tem medo? Não, eu tenho. Sim. Eu tenho medo. Mas você tem mais coragem. E a coragem, na verdade, ela é você fazer apesar do medo. Apesar do medo. Apesar do medo. Eu tô com medo. Eu tenho medo. Eu fiz Só que um ano com medo. É isso que eu falo. Entre aceitar o medo e ficar paralisada, ou enfrentar o medo e aprender coisa nova, ou estar disposta, ela tudo são escolhas. Aquilo que eu falei lá atrás, no episódio 0. São escolhas. Certo? Sem dúvida. Então, tipo, vamos partir para o físico aqui. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Escolha também é assim. É sim ou não. Ela, no medo dela, fala, eu vou aceitar o medo ou não. Ela falou, puta, eu vou aceitar o medo dentro do que ele vai ficar ali no canto. Não tô deixando de ter. Só que eu escolho desafiar ele e seguir. Falando em medo, já era uma coisa que eu era para ter perguntado até antes e me voltou agora. Você já foi para lugar com risco de guerra, terremoto, vulcão? Vulcão, terremoto, guerra não. Mas vulcão e terremoto já estive em lugares com risco, mas graças a Deus nunca sofri nenhum episódio, assim, não sofri nenhum episódio. Eu fui, assim, o mais perto, mas assim, isso eu acho que dá para fazer um planejamento, né? Eu estive no Vietnã na época dos tufões. E aí é recomendado não estar na época dos tufões em nenhum lugar da Ásia, né? Então, só que como eu estava o ano inteiro, em algum momento eu ia estar em algum lugar que tem risco de tufão. E aí eu estive no Vietnã, mas assim, não sofri nada com isso. A única coisa é que choveu muito, né? E aí a gente ficou... Foi até, na verdade, esse foi o início Na Mochila Delas, né? Porque eu tava lá nessa viagem e aí as minhas 3 melhores amigas de infância, que é aquela galera de São Paulo que eu vinha de ônibus visitar, falaram, a gente quer ir te visitar. E aí a gente acabou lançando o Instagram de viagem inicialmente só para compartilhar a nossa viagem de amigas e tal. Era um negócio bem despretensioso. E aí a gente chegou a primeira no Vietnã, a gente conseguiu fazer um pedaço do sul do Vietnã. Quando a gente mudou de cidade ali para a área mais central, era a área que estava cheia de tufão. Começou, assim, alagou tudo, a cidade fechou, assim, não tinha saída da cidade, todas as estradas estavam fechadas, tudo alagado e tal. Mas, assim, a gente não sofreu nada, graças a Deus. E aí, assim, a única coisa é que a gente ficou presa na cidade. E aí até foi meio que uma loucura que a gente ficou presa lá por vários dias. A gente falou, a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Vamos achar a primeira passagem. O único jeito que tinha para sair era por voo. Vamos achar a primeira passagem aérea que tem pra gente ir embora. E aí a gente só vai. Só que a próxima amiga ia chegar no Vietnã. Então, em algum momento, mesmo que a gente fosse para outro país, a gente ia ter que voltar. Então, a gente achou... E foi muito doido, que a gente estava no hostel. Eu achei uma passagem, tipo, uma pechincha mesmo para Hong Kong. E aí eu falei, amiga, apareceu aqui para Hong Kong. Você consegue se arrumar em, 20 minutos? O voo sai daqui 2 horas. Ela falou, consigo. Beleza, a gente arrumou as coisas, foi para o aeroporto, foi para Hong Kong, falando, lá a gente vê, né? Qual que vai ser e tal. Chegamos em Hong Kong, tava, quase véspera de Natal.
Gente, que cidade cara do diabo. E a gente sem dinheiro e tudo caro. A gente, ferrou. A gente não tem grana pra estar aqui. Tipo, a gente pegou o barato, tá saindo caro. A gente primeiro ficou num hostel lá. Tipo, só o hostel já era caríssimo. Era um prédio gigante, que cada andar era um hostel diferente. Um negócio muito louco. Lá é tudo muito louco. E a gente pegou lá e a cada dia subia o preço, porque tava chegando perto do Natal, chegando perto de Réveillon, essa época que tudo fica lotado. E aí, no final, eu comecei a mandar em grupos, até do CISV, que eu falei, de amizades globais e tal. Eu mandei, falei, gente, tem alguém em Hong Kong que consegue acolher a gente? Tentei Couchsurfing e tal. No fim, a gente conseguiu um cara chinês que falou... ele se comunicou com uma pessoa chinesa que a gente conhece, chino-brasileira, sei lá. E aí falou, ele não fala inglês, nada de inglês, mas falou que recebe vocês, ele tem um sofá. E aí a gente foi pra ficar no sofá do cara. Mas virou couchsurfing. Virou total couchsurfing. Virou total, couchsurfing mesmo. E aí era um sofá de solteiro, dormindo eu e a minha amiga. Caramba. E assim, o cara não falava nada de inglês, a gente foi na via da mímica, mas ainda tinha uma dificuldade que o cara era ruim de mímica. Tipo, a gente fazia um banho, assim, ele ficava tipo... Nossa, imaginação faltou pra esse cara, hein? Não, mas você foi fazer mímica de banho pro chinês? Não. Também pediu, né? Se você tivesse escrito banho em chinês, ele já não ia saber. Nossa, fui malzaço agora, desculpa. Nossa, corta, né? Muito bom, mano. Bom, gente... O clima, uma bosta, né? O clima... Foi mal aí, desculpa. Não, mas eu vou puxar outra coisa, então, agora. Que a gente já tá pra encerrar. Eu ia falar sobre a experiência e a importância de viajar com a sua mãe. Cara, minha mãe sempre foi uma grande inspiração para mim, assim. Desde que eu sou bem pequena, a minha mãe é a pessoa que incentiva. Meu pai também, a gente se enfiava no carro, viajava e tal. E a minha mãe, eu falo, se eu sou assim hoje, é culpa dela. Tá aqui Porque... assistindo aqui, ó. Tá eu aqui, falo, não tá dá pra toda. reclamar. Você que me ensinou, cara. Minha mãe viajava, óbvio, né? Anos atrás, pegava a estrada. Onde a gente vai dormir? Não sei. Com o mapa na mão. Ia com o mapa. Vamos virar nessa estrada, vamos virar na outra. Então, assim, de certa forma, minha mãe me ensinou muito que o improvável pode ser muito legal. A gente sempre fez tudo de uma maneira muito improvável. A gente viajava sem saber onde ia dormir, sem saber onde a gente ia parar. E eu fui aprendendo muito isso. A minha mãe tem um jeito muito alegre de viajar, muito dinâmico, muito vamos. É o famoso bora mesmo, né? Sabe o que... Desculpa te interromper, mas que eu me dei conta? Hoje eu tava vindo com o Waze e tava lá, eu tinha colocado luva de pedreiro pra falar no meu Waze, tipo, já me encheu o saco. Aí eu fui voltar pra voz do padrão, que é uma mulher lá. E é o nome Aí tem os nomes, né? Alessandra. Alessandra é a mulher. Então quer dizer que sua mãe é a mulher do minha mãe é a moça do Waze. É, ela que vai lá encaminhando, vai guiando, Não, e é super... Isso foi super importante pra mim na construção, assim, de quem eu sou, de mulher independente, de mulher viajante. Eu tive em quem me espelhar. Então, quando às vezes falam, mas você não para quieto, eu falo, mas é culpa sua. E vocês estão agora de coração apertadinho, né? Então, você vai mudar? Eu vou mudar, mudo no fim do mês. Tô num momento meio louco da minha vida, assim. Eu sinto, ao mesmo tempo que eu gosto assim, gostava do meu trabalho, gostava de estar ali, gostava das pessoas, dos relacionamentos, do ambiente. Eu sinto que eu não estava cabendo nessa caixa, sabe? Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero... A roupa não serve mais. Não serve. E você vai pra Nova Zelândia? Vou pra Nova Zelândia. Tô indo no fim do mês. Pediu demissão? Pedi demissão. Consegui um visto de trabalho lá. Eu posso trabalhar com qualquer coisa. Afinal, você é engenheira, você pode trabalhar com qualquer coisa. Mas é legal a gente colocar aqui que você vai viajar. Fala a data que você vai viajar, só para quem lá na frente estiver assistindo, entender também. E você vai receber também, se você vai receber pessoas viajantes na sua casa lá, né? Eu espero fazer um couchsurfing na minha casa, né? Retribuir.
Eu vou no dia 30. O Roger vai lá. O Roger quer ir? Vou com a minha esposa e com meu Mas filho esse- e com 6 malas. Mas e se tiver cheiro de mofo? E com a Nutella e com a Eu peço pra cacau. trocar de acomodação. É. Eu falo assim, tem algum lugar? E a Nutella e a cacau, Ah, Nutella e cacau. que são os pugs que, segundo o Paulo, é a coisa mais... Como que é? Infeliz. Infeliz. Você já viu aquele Ai, eu vi cachorro ele falando, infeliz? Tudo! Eu vi falei, pô, ele só falando. tenho 2 pugs, seu lazarento. Um abraço, Paulo. Paulo, beijo, viu, Paulo? Genial. Eu Mas vou dia 30 de março. 30 de março 30 de de março 2023, De só pra gente lembrar lá na frente. 2023. Mas eu vou fazer uma parada no Catar. Então, inclusive, vou ter mais uma experiência aí em país muçulmano. Vou ficar 3 dias no Catar. Não sei ainda o que esperar dessa experiência. E aí, depois sigo pra Nova Zelândia. Ó, a gente tá realmente pra acabar, mas vamos tentar ouvir o outro lado também? Vamos improvisar? Ah, eu já, Vou puxar, peraí. eu já falei que eu tinha curiosidade antes de ouvir. É por isso que eu falei da outra caneca. Ih, olha lá. Puxa meu microfone mesmo, eu divido com o Roger. Eu venho vou pro lado aqui. Vê aí, Fabão. Aí eu fui pega de surpresa, hein? Vou dar a volta aqui. Você tá... coloca o... Deixa eu... Eu sou pai de filho único também, tá? Então... Prepare meu coração, por favor. Vai que meu filho resolve ser um mochileiro também, eu não tô pronto ainda. Menino, quando falam que ser mãe de filha única é mais fácil, porque dá tudo certo, a sua experiência é única, ou tem muita coisa que a gente ouve. Que a gente ouve, né? Filho único é mimado, filho único é não sei o quê. Então, eu não queria nada disso, né? Eu criei a Bruna desde sempre, enfiando ela no carro mesmo. Assim, a mãe, o que tem para comer? Um picolé. E é assim, a gente vai. Mas eu vou te falar, ser mãe da Bruna não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa, são muitas emoções. Então, um dia ela tá num país, aí, Bruna, como é que você tá? Tá tudo bem? Não sei o quê, que também tem essa, né? A Bruna, ela é super teimosa e ela é muito, mas muito irritantemente independente. Então, ela acha que ela não precisa falar comigo, entendeu? Que eu vou cobrar, não precisa me dizer onde tá tudo certo. Bruna, você quer ter filhos? Eu penso em ter filhos. Vai ser um aprendizado, tá? Então. Tô falando porque aí você vai Sim. entender sua mãe. Deixa Eu o acho link que sim. dessa entrevista aqui pra quando você tiver filho comigo. Tá bom, eu acesso, obrigada. Mas e como que é viajar junto com ela? Não, é fantástico. A Bruna tem um astral muito bom. Ela topa qualquer parada. A gente tem uma vibração bem bacana juntas. A gente gosta de fazer trilha, a gente gosta de tomar banho de mar. A gente, enfim... por exemplo, é muito engraçado parar numa praia no meio da Bahia, encostar o carro, estender a canga e tomar sol e ver minha filha discutindo com o Siri. Que ele saía da areia para jogar areia nela, entendeu? E ela fica irritada. Porque ela começou Pô, o Siri vinha aqui e ficava tacando areia em cima de mim. Ela jogou areia de volta, entendeu? Então, assim, a gente vai se divertindo. Onde a gente vai dormir? Não sei. Tem um lugar... Pô, mãe, tem um lugar que parece bonitinho. Vamos entrar aí? Vamos. É o melhor lugar desse... Era onde isso? Na Lagoas. Mesmo lugar super bacana. Não, dá pra dormir? Era o único que tinha, tá. Mãe, vou tomar banho, tá. Mãe, qual a torneira da água quente? Eu falei, filha, normalmente do lado esquerdo. E se tem uma só torneira? Eu falei, então, chuveiro elétrico. E se não tem chuveiro? Era só um cano. Então, você ajoelha e reza, entendeu? O banho é frio e vambora. Então, você tem que estar nessa vibração. É você escutar ela do outro lado do mundo. Então, mãe, aluguei uma moto. Filha, você sabe andar de moto? Não. Mas vocês enxergam ou têm noção de que talvez essa distância te façam mais unidas? Como melhores...
É uma impressão de melhores amigas? O que vocês acham disso? Ou às vezes não tem distância também, né? Parece que tem, mas ela é só física às vezes. Né? Ela é física, ela é dolorida. Ela é muito dolorida. Esses dias eu até estou bem emocionada por causa disso. Ela nos une mais, porque você fica aqui no backstage. Eu gosto dessa coisa do backstage, de tentar ajudar, tentar caçar um voo para ela, porque passou um perrengue, chegou numa cidade perigosa. Eu gosto de... Mas, assim, ter a Bruna junto... Não tem palavras, né? Ela é parceiraça, ela é parceira para um show, ela é parceira para um perrengue chique, ela é parceira para tomar um champanhe ou sentar na calçada e ver o show de balões da Tailândia. Enfim, eu não sei nem descrever. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, não tem. Mas você tem que tocar na... Você não pode querer também achar que você não vai dormir num quarto com mofo. Você vai dormir num quarto com mofo. Aliás, recentemente, numa viagem que a gente fez para o Maranhão, para Carolina, né? Chapada das Mesas. Carolina, super bacana, uma cidade super bonitinha, mas ainda a infraestrutura está sendo construída ali. A Chapada é um lugar maravilhoso. Aí entramos na melhor pousada da cidade, deixamos nossas coisas. Quando a gente voltou, tinha alagado. De onde estava saindo toda essa água? Do teto. Moça, E o caminho é da risada. Tá lá. o que vai fazer, né? De te rasgar um pneu naquelas estradas horrorosas. Aí você vai lá, né? Vamos trocar esse pneu. E ela fazendo o vídeo de vocês trocando pneu. Eu falei, gente, vou trocar o pneu subindo em cima da chave de roda, porque não vai, entendeu? Enfim, o que eu vou falar? É assim, é parceria começo, meio e fim. Ela tem essa coisa de experimentar de tudo, de querer comer tudo. Eu já não sou assim, né? Na dúvida, eu vou com pão com manteiga. Vou chegar num lugar X e falar... Oi, por favor, eu quero um quibe. Não... Quem come um quibe? Enfim. Você levou muito a sério esse negócio de filhos a gente cria pro mundo, né? Eu levei. Aquela brincadeira não deu certo. Né? Eu sempre falei para ela que filho é assim. Você ensina a voar. Depois que você ensinou, você deixa a janela aberta. Aí depois você se arrepende. Eu acho que ela tá na fase do arrependida agora. Tô. Agora você vai morar fora, né? Agora não tá definido se volta ou não e quando volta, né? Mas você sente que o Brasil é sua casa? Eu sinto que o Brasil é a minha casa, mas a minha casa também é o mundo. Então, mas você sente assim, por exemplo, você tá lá fora e venceu, você tem que voltar pra cá? Você acha que tem isso ou não? Eu acho que o futuro, eu tô lidando com isso de uma forma bem aberta com relação ao futuro. Eu tô aberta a tudo que pode acontecer, mas se eu for chutar, eu não acho que eu volto tão cedo. Eu acho que provavelmente, se eu for sair da Nova Zelândia, por exemplo, eu talvez vá para outro lugar, e depois outro lugar, e depois outro lugar, e eu não acho que eu volto tão cedo. E como mulher, você se enxerga mãe? Isso foi agora... Me enxergo. É? Eu tenho vontade de ter filhos, ainda, assim, como eu falei, eu acho que eu não tenho nada na minha vida muito planejado, então não sei se um dia vai acontecer, mas eu tenho vontade de ter filhos. Mas, assim, eu tenho vontade de criar meus filhos, se um dia eu tiver, né? De uma maneira bem livre também, viajando, conhecendo gente, criança tendo que fazer mímica com o menino que não fala a mesma língua. Igual o Paulo. Igual o Paulo. É. O Paulo, ele cria... Eu conheci a Sátia, né? Uhum. O Ion não cheguei a conhecer, mas a Sátia tem um jeito muito legal, né? Eu lembro. Já vai ser esse caminho também, vai, provavelmente. Com certeza. Mas, assim, eu tô falando que para você que viaja no seu estágio de vida hoje... É importante você ter definido se você quer ou não quer ter filho, né? Tô falando assim, tudo pode mudar, mas eu acho que bancar assim, falar, putz, eu tenho... Porque eu vejo assim, se tivesse uma negação aí, já estaria muito forte, falar, não quero ter, sabe? Então você ter uma abertura já é mais propensar a ter.
E aí Sim. você já fala, puta, eu tô viajando e em algum momento eu vou ter que pensar nisso. Quando já fala não, aí você viaja a roda e pronto, entendeu? Eu entendo que às vezes o jeito que eu levo a vida pode dificultar a ter um relacionamento mais estável, e aí possivelmente a ter filhos, né? Porque é o jeito, eu tô em mudança, tô em constante mudança, eu tô ali me aventurando, isso dificulta ali, limita um pouco as pessoas que vivem da mesma forma, né? E, então, assim, eu gostaria de ter, mas se não acontecer também por conta de como eu vivo a minha vida e tal, tipo, eu não penso em fazer um planejamento, tipo, agora eu vou parar e procurar alguém e ter filho e sei lá. Mas a vida vai levando, né? É. Tô falando assim, porque você fez engenharia, foi pro Porto, foi do marketing comercial. Daqui, quem sabe, Trabalhando com viagem também em daqui- paralelo. Então, daqui 5 anos vai saber. Talvez Vai não saber. dá pra saber, né? É. Mas eu acho que isso que é legal, é lidar com a vida de uma forma bem aberta. É. Eu não faço planos a longo prazo, tipo, daqui 5 anos eu tenho que estar assim. Eu não sei o que vai acontecer, tipo... Tem tantas possibilidades, o mundo é cheio de portas, cheio de possibilidades, tem muitas coisas que a gente pode fazer nesse caminho. Pode ser que você planeje uma coisa de um lado A e aí vai dar errado, e aí você tem que ir para um lado B, que às vezes vai ser até mais legal. Então, por exemplo, o caso do mochilão só deu certo porque deu errado Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, às vezes a gente vai reajustando as rotas, né? E isso é importante. Eu acho que, assim, na vida da Bruna, eu sempre falei uma frase bacana para ela, que eu falo que uma coisa, para dar certo, ela tem que dar errado antes, né? E esse foi o caso do mochilão. Na minha vida de mãe, enxergando a Bruna, se você me perguntar, você acha que a Bruna vai ter filhos? Eu não acho. Uma frase que eu sempre ouvi dela foi: mãe, eu não me vejo levando o filho para o inglês. E essa frase bateu em mim, e para eu enxergar a Bruna de uma maneira diferente, ela não cabia dentro daquela casinha, né? Mas é que se eu tiver filho, meu filho vai aprender inglês na estrada, ele não vai pro Terem inglês. na Nova Zelândia, né? Mas é isso que eu ia falar. Às vezes não precisa dar aula, ela vai estar numa cultura inserida em inglês e vai aprender sozinha. Ele E vai você sabe aprender que é inglês esse- viajando. É esse o conselho que eu daria para as mães? Gente, criem seus filhos na chuva, deixa tomar chuva. Deixa, solta, né? Você tem que ser acolhedora, mas não pode estar numa redoma. Solta, deixa quebrar a cara. E olha, quando eles quebram a cara, a gente sofre. Quando eu ouço ela dizendo: eu passei perrengue de comida, eu senti fome, meu coração ficava desse tamanho. Eu queria ajudar, eu queria colocar o dinheiro, eu podia colocar o dinheiro ali, mas esse era o perrengue dela. Ela precisava viver esse momento. E eu tinha que entender isso nela. Então, a mãe sofre. Você perguntou o outro lado. A gente sofre com tudo isso. E acho que a sua primeira iniciativa é querer aparar, segurar e resolver. Mas não pode. Não pode. Senão é diferente do... Cada uma com seus ensinamentos, né? Exato. E suas experiências. Exato. Vamos encerrar? Acabou. Gente, queria gostaram? agradecer vocês. Viu? Gostei demais. Gostaram? Adorei. Olha lá, Tava até sentada surgiu, me né? divertindo Não, mas com vocês. fez todo sentido esse fechamento contigo, não só pela questão do que vai acontecer, dessa separação aí de viagem e tal, mas também para ter o outro lado, né? Como você chamou para ter o outro lado. Eu sou filho único eu sou pai de filho único e também sou filho único. Então, eu tenho um pouco do seu sentimento em relação ao filho, mas meu filho tem 14 anos, então eu imagino que pode acontecer em breve. E para mim, como pai, foi muito legal também ter batido esse papo com vocês. Espero que você também tenha gostado. Curtiu? Sim. Sucinto. Essa experiência de falar no mesmo microfone aqui é nova também, nossa, né? Unidos. Ainda bem que é você, Roger. Vamos fazer um próximo com... Esse aqui é tipo assim, eu me sinto o pai dele. Eu tenho que ficar controlando ele, falar os negócios pra ele. Próximo episódio a gente vai trazer uns irmãos siameses. Não, brincadeira, gente. Obrigado por terem vindo. Adoramos o papo. Viagem é um tema, assim, sempre que desperta muita curiosidade, muito interesse meu e de quem está assistindo. Então a gente quer aqui para nossa... boa viagem também, desejar. Boa viagem, Obrigada. sucesso. Pega uma casa grande, com quartos... Tá bom.
Manda foto. É uma cama de casal, uma de solteiro, já me atende. Tá? Se É tiver... lençol egípcio. Não. 5 mil fios. Se for, Não, você vai levar, né? O seu travesseiro. O travesseiro sim, mas Tá. o lençol de 400 fios pra cima. Tá bom. Menos que isso. Eu dá acho um que pouco tem de... que rolar uma rede. Não consigo. Coluninha aqui já tá, ó. Não, mas a rede melhora. É? Bruna, você tá com as suas redes sociais nesse Falando caso? em rede, né? Você tá com essas Falando em redes rede, a social, você tá com o perfil também de viagem lá, das amigas? Tô. Tal? Você A pode gente falar tem- Pode Eu deixar? tenho o meu, né, que é o Bruna Pazanese, e o Na Mochila Delas, que é onde, de fato, eu falo sobre viagens, compartilho, e a ideia lá é levar como que tá sendo essa mudança, como que tá sendo com relação a trabalho, com relação à moradia. Falamos de perrengue, a gente é em 4 meninas, uma mora nos Estados Unidos, mora fora também. E o legal do Instagram é justamente a diferença entre a gente, né? Então, como a gente tem viagens diferentes, meio qualquer pessoa consegue se encaixar ali, se identifica comigo nas viagens mais perrengues, se identifica com a Isa nas viagens, sei lá, de final de semana, ou aqui pelo Brasil, tem viagem resort, ou se identifica com a Marcela no desejo hoje, né, de morar fora, se aventurar ali nos Estados Unidos. Eu também vou entrar agora nesse meio. Então, a gente consegue abranger vários temas. O Instagram chama Na Mochila Delas, e a gente tem um conteúdo aí todo dia. E para quem gosta de viagem, segue aí a gente. Vai estar na descrição. É o @ na mochila delas, certo? Mas vai estar na descrição também. Fim. Então, fim. Obrigado de novo. A gente vai lá, viu, te visitar na Nova Zelândia. Combinado. Mas eu não espero menos do que o Haka no aeroporto. Obrigada pelo Obrigada. convite. Valeu, gente. Obrigado. Até nosso próximo Papo de Escada. Valeu. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. E aí? Adorei. Legal, né? Muito massa. Obrigada pela oportunidade, pelo papo. Muito legal estar aqui com vocês. Muito. Ó, deixamos só uma Não, coisa foi aqui. sensacional. Ó, enxerguei eu tava tudo. ali me divertindo com vocês. Bom Vocês demais, são muito né? soltos. É legal a gente olhar de fora, né? Sim. Vocês são muito... Nossa, e é legal que a gente conseguiu Agregadores. falar de Ah, que legal. muitas coisas, Já né? tava planejado no teu nome. Obrigada.